Fala pessoal, nós falamos aqui no Trava Alta que vinha novidade por aí e estamos hoje, inaugurando um novo quadro, um novo programa aqui no Trava Alta, porque a gente fica falando bobagem aqui quase toda terça-feira, então a gente resolveu trazer gente de qualidade para falar aqui agora. Estamos trazendo gente com credibilidade para conversar com vocês aqui no Trava Alta. Começamos hoje esse novo projeto. Você que acompanha o Trava Alta, se inscreva aí no nosso canal, siga lá o nosso perfil no Instagram e fica de olho que vai ter muito mais coisa vindo aí, muito mais novidade, muito mais coisa, assim, coisa legal, gente. Vocês vão gostar, vocês vão curtir. A gente está preparando esse material aqui especialmente para vocês. E hoje a gente vai inaugurar esse novo quadro, nesse novo programa, com uma presença pra lá de especial. Guilherme Reis, jornalista, narrador esportivo. E é isso, seja bem-vindo, Guilherme, ao Trava Alta. Esse antro de bobagem e de loucura, você vai trazer um pouco de credibilidade aqui agora, falar, né? Hoje a gente trouxe gente séria pra falar. Hoje a conversa vai ser legal, gente. Hoje vai ser... Fica aí, acompanha, que vocês vão curtir. Bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, Epolê. Thiago tá aqui nos bastidores. É um prazer estar aqui falando com vocês, um prazer fazer parte do início desse projeto que tem tudo para dar certo, né? Quase toda terça-feira, agora está aqui com vocês um parceiro que a gente foi construindo nas transmissões das jornadas esportivas da Inconfidência. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto uma vez, vamos trabalhar juntos mais oportunidades, se assim Deus permitir. É um prazer estar aqui, vamos falar muita bobagem, que é aquilo que jornalista é viciado, né? É isso aí. Falar bobagem, mas de forma séria. Uma bobagem séria. Uma bobagem séria. É, uma bobagem séria. Uma bagunça organizada. É, exatamente. Não é qualquer bagunça, né, Guilherme? Não é qualquer bagunça. Pode ser. Guilherme, queria que a gente começasse aqui falando um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, né? Você é narrador esportivo aí na Rádio Confidência. Que você contasse pra gente um pouquinho aí dessa sua história, né? Formada aqui na UFMG. Somos faficheiros, né? Colegas faficheiros. Aos faficheiros aí, um abraço. E aí, fala um pouquinho pra gente aí da sua história, como que você chegou, né? Agora na narração esportiva. Né? Conta pra gente um pouquinho quem é o Gui Reis. Olha, o Guilherme Reis é um garoto, um moleque sonhador, que eu gosto de dizer que eu sou viciado em colecionar sonhos. E um sonho que está sendo realizado é participar de um podcast aqui. Vocês, do Trava Alta, me deram essa oportunidade. Agradeço mais uma vez ao convite. Eu sempre queria falar num podcast. Agora estou falando num podcast de qualidade, nesse estúdio bonito e tudo mais. É isso aí. Bom, eu tenho atualmente 23 anos, recém-completos. Fiz aniversário dia 12 de outubro. E eu passei a minha vida inteira fazendo aquilo que eu gostava. Tive a oportunidade, graças a Deus, de estudar em uma boa escola. Sou aluno do Santo Agostinho, colégio tradicional aqui de Belo Horizonte, a quem eu devo grande parte da minha formação enquanto pessoa. Fui convidado, inclusive, para dar uma palestra lá recentemente. Não pude ir porque eu estava na Argentina fazendo a cobertura de Cruzeiro e Boca Juniors, o jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Não tive a oportunidade de estar lá presente, mas ficou o convite. Fui aluno de lá e eu passei a minha vida inteira sendo aquele cara que falava assim, não vou fazer jornalismo. Por quê? Porque quando você está numa escola, assim, querendo ou não, gente, para quem não é de Belo Horizonte, quem é Belo Horizontino vai saber, mas para quem não é de Belo Horizonte, Santo Agostinho é um colégio caro. Sim. Né? Meus pais fizeram da tripa coração, assim... Eu nunca passei necessidade, mas passei algumas vontades. Eu imagino que vontades os meus pais passaram bastante para me dar as condições de ser um aluno do Santo Agostinho, um colégio caro. Passei praticamente 10 anos da minha vida lá. E aí eu fiz o curso inteiro não querendo jornalismo. Por quê? Porque é natural que se pense, e é verdade, gente, que jornalismo não dá grana, né? E quando você vai em um colégio particular, tem aquela tríade das grandes profissões. Ou você vai ser engenheiro, ou você vai ser médico, ou você vai ser advogado. E daí teve um professor meu, Renato, de filosofia e sociologia, que eu até brinco com ele,
Falei assim, você foi o culpado de eu não ter seguido essa carreira. Porque era aquele cara, aquele professor que marca a gente, sabe? E aí eu que era um bom aluno e viciado mesmo em exatas, era bom mesmo em matemática e tudo, tanto que eu fiz boa parte, até o ensino médio, pensando que eu ia ser um engenheiro ou fazer algum curso ligado à matemática. Aí teve esse professor que no 9º ano, que é a antiga 8ª série, né? No 9º ano, me marcou pra caramba e eu comecei a ficar fissurado com essas questões, esses temas mais de humanas, né? Essas matérias de humanas. E daí entrei no ensino médio e falei, poxa, humanas, cara, tá. Aí eu fui pensando, humanos, era muito bom em português também, vamos pra direito? Beleza, direito e tal. Aí chegou no 3º ano do ensino médio, o ano fatídico para você tomar a decisão da sua vida, né? Lógico que todo mundo pode mudar de profissão ao longo do curso, dos cursos de faculdade e tal. E daí eu falei, não, eu fiquei o 3º ano do ensino médio inteiro praticamente falando, vou fazer direito. Aí minha mãe falou assim, direito? Você acha que você tem jeito? Eu falei, mãe, eu acho, tal. Aí ela não, por que você não faz que nem o seu avô e tal? Aí eu falei, aí meu avô, ele foi formado na primeira turma de odontologia da USP. Caramba. Aí eu falei assim, cara, vamos pra área de medicinas, assim? Então tá bom. Então aí eu passei, tipo assim, do primeiro trimestre até praticamente fazer a prova do Enem querendo odontologia, cara. Você já passou aí pela humanas, exatas e a área da saúde. A área da saúde, exatamente. Me fugiu a área da saúde. Odontologia. Aí o Colégio Santo Agostinho, muito bem preparado, forneceu pra gente um teste vocacional. E nesse teste vocacional me deu, em primeiro lugar, direito, em segundo lugar, jornalismo. Aí eu falei assim, jornalismo, cara? Falei assim, pô, combina comigo. Aí eu falei assim, cara, então eu vou fazer esse jornalismo. E aí calhou de eu fazer a prova, fui bem no Enem, formei no Santo Agostinho, veio aquela tensão de ver se eu passo ou não passo no Enem. E aí eu achei que eu tinha ido bem, mas aí me veio a nota do Enem e tal, eu falei assim, poxa, não vai dar. Na época, a nota de corte para entrar em jornalismo, eu sou ampla concorrência, né? Foi assim, 750. Eu falei, não vai dar. Não vai dar. E tanto que quando começa o ano, né, eu ingressei na faculdade em 2020, aí tem aquele negócio de você ter que escolher a sua matéria, o seu curso. Sim. Eu coloquei em primeiro lugar jornalismo diurno, segundo lugar jornalismo noturno. Falei assim, já estava decidido. E aí eu achei que eu não ia passar, cara, tanto que aí eu fiz matrícula na PUC, tem PUC em todo lugar do Brasil, né, PUC Rio, PUC São Paulo. Sim. PUC aqui de Belo Horizonte, lá no Coração Eucarístico. E eu fiz matrícula em Relações Internacionais, cara. Passei em segundo em Relações Internacionais na PUC. E eu falei assim, minha mãe falou pra mim, não vou pagar pra você fazer jornalismo. Então escolhe alguma outra matéria. Eu vi Relações Internacionais, vi a grade do curso, gostei, então estava matriculado em Relações Internacionais. Eu acredito que era um curso que combinava relativamente comigo. Mas aí calhou de... Não é sorte, né? Às vezes a sorte acompanha a competência de vez em quando. Claro. E aí eu consegui passar na UFMG e recentemente agora, nesse segundo semestre de 2024, me formei. Mas a carreira no jornalismo, eu vou falar assim, que pretensão a minha, né? Eu tenho 23 anos, mas eu já tô nessa toada de jornalismo esportivo há 6. Sim. Então, assim, desde os meus 17 anos, até mesmo antes de eu estar matriculado em jornalismo na UFMG, eu já tive a oportunidade, a primeira oportunidade que me foi me dada, na rádio SCA, Web Rádio SCA, como comentarista. Do Antônio Elvésio Matheus, ele é um figurão lá, os amigos jornalistas que estiverem aqui acompanhando, eles vão saber de quem eu tô falando. Ele é um figurão da tribuna de imprensa, é um cara super generoso, me deu essa oportunidade, acreditou em mim. Ele, assim como meu pai, formou em jornalismo depois de velho. Foram colegas de turma, e daí falaram assim, pô, o filho do Oswaldo tá aí querendo uma oportunidade, vou dar oportunidade para ele. E aí foi dada essa oportunidade em 2020, comecei como comentarista,
porque é algo mais natural, né? Sim. Assim, eu sempre gostei de futebol, sempre falei muito bem, modéstia à parte, sempre consegui me comunicar muito bem. Nas aulas lá no Santo Agostinho, eu sempre era aquele cara que gostava de ser o cara que ia na frente, apresentar o trabalho. Às vezes eu não fazia nada no trabalho, mas apresentar eu me garantia. E eu apresentava muito bem. E daí eu falava, ó, comentarista, já que você tá começando, você ainda não tem aquela pegada e tal. A verve, né? A verve, você ainda não tem aquela, gosto de falar, embocadura. Você não tem embocadura pro rádio ainda. Começa como comentarista. Comecei, primeiro jogo, Cruzeiro e Coimbra, naquela fase. Olha só. Cruzeiro e Coimbra. Eu não vou me recordar o dia exatamente, isso é uma falha da memória minha, mas foi Cruzeiro e Coimbra, a primeira partida que tava com portões fechados, ainda tava naquele negócio da pandemia. Tava começando, vamos ficar 2 semanas aqui de lockdown e tudo mais, mas tava começando. Estavam portões fechados, o Independência, Cruzeiro e Coimbra perdeu de 1-0, gol de falta. Eu lembro desse jogo. Coimbra perdeu de 1-0, gol de falta, eu tava lá comentando, bicho, não sei se a câmera vai pegar aqui, eu tava assim, ó, tava tremendo, minha perna tava tremendo, eu peguei o microfone, parecia que eu tava assim, pegando o microfone, tava tremendo, todo. E aí foi esse primeiro jogo, calhou de ter a pausa, então tive esse primeiro jogo, depois, só no fim do ano de 2020, quando teve o movimento de voltar ao Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e tudo mais. E daí eu fui seguindo como um comentarista. Em 2021, de comentarista eu passei para repórter. E em 2021, logo no segundo semestre, eu tive a oportunidade de fazer um jogo como narrador. Legal. Eu fiz 6 meses de reportagem, aquela da beira do campo e tudo mais. E daí calhou de eu fazer um jogo como narrador. E era um jogo... Pra você ter ideia, a Rádio SE ela só cobria os times de Minas Gerais e os times profissionais do futebol masculino. Aí eu comecei esse sonho, assim, de falar assim, poxa, eu vejo tanta gente tendo essa oportunidade de narrar, não sei quem tá aí, tá mais ligado aí do outro lado, lá na década de 90, na década de 80, até antes, tinha rádio pra tudo quanto é lado. E hoje em dia, não tem a mesma quantidade, mas tem muita web rádio. Sim. Aqui, por exemplo, a gente vai estar pela web. Sim. Aqui no Trava Alto, vocês já fizeram transmissão de jogo, então isso abre oportunidade pra gente que tá querendo, como eu era. E daí foi um jogo Cruzeiro e São José, futebol feminino, Série A2. O Cruzeiro ainda não tava com essa relevância do futebol feminino, que é hoje em dia. Eu narrei o jogo, Cruzeiro perdeu, pé frio, hein? Cruzeiro perdeu de 1-0, Cruzeiro dominou o jogo e eu narrei essa partida. E tava só eu e um comentarista, Marcelo Eustáquio Amorim, que me deu essa oportunidade. Ele é aquele cara que faz tudo. Sim. Ele é o técnico. Ele monta, ele era o repórter, ele era o comentarista ao mesmo tempo e eu lá narrando. Na primeira oportunidade eu nunca tive essa veia de narrador. Foi realmente assim um cara eu fui um moleque sonhador, ousado mesmo e até um pouco rebelde de querer isso, porque todo mundo falava pra mim, você é bom, você tem um futuro na reportagem, você tem um futuro no comentário, investe nisso aí. Eu falei assim, não, velho, eu acho que dá pra eu ser narrador. Mas meu primeiro jogo foi tenebroso. Mas é isso, eu brinco aqui que é o seguinte, gostar de futebol assistindo Real Madrid e Barcelona é facinho demais. Uhum. Tem que gostar de futebol. Quem gosta de futebol gosta de assistir 15 de Piracicaba contra 15 de Jaú, Cruzeiro e São José na Série A2. Série A2, futebol menino. É isso, né, cara? Pra quem acompanha, né, às vezes vê o Guilherme narrando, ou qualquer outro jornalista esportivo com algum destaque, não vê o que houve, né, de trajetória, de luta antes, né, cara? Acho que a gente já começa no Cruzeiro Atlético. Pois é. Eu tive a sorte, assim, a gente estando em Belo Horizonte, eu sou Belo Horizontino, a gente tem a sorte, às vezes, de quando tem a oportunidade, conseguir cobrir esses grandes eventos, Cruzeiro e Atlético, apesar dos anos tenebrosos do Cruzeiro, mas, querendo ou não, é futebol profissional e tudo mais. O Atlético, claro. Eu tava falando de 2021, já vou chegar lá, mas América também, anos relevantes, hoje na Série B, mas relevantíssimos. A América chegou a disputar uma Libertadores nesse período. Chegou, narrei Libertadores do América, inclusive. Então, assim, a gente tem essa sorte. De ser Belo Horizontino e tal, ou quem vem pra cá, pra Belo Horizonte, tem essa sorte de ter a oportunidade. Não é sorte,
Eu falei, sorte acompanha a competência, mas tem uma possibilidade maior, vamos dizer assim, de conseguir acompanhar os grandes times e as grandes competições. Mas aqui em Belo Horizonte tem torneio amador pra caramba, que às vezes o amador joga-se melhor do que no futebol profissional. Tem as ligas municipais daqui da região metropolitana. Sabará é muito forte, Raposos é muito forte, Matheus Leme é fortíssimo, né? Então, assim... Mas enfim, aí teve essa oportunidade de fazer esse jogo como narrador, mas foi péssimo, assim, foi um mix de emoção, assim, foi um paradoxo, que eu saí feliz de ter realizado esse sonho de ter narrado pela primeira vez, mas totalmente frustrado, porque foi totalmente o contrário do que eu imaginava. Achei que eu ia me dar muito melhor, e eu sempre fui assim, o Felipe, eu sempre fui um cara que eu tive a sorte mesmo de ter me dado bem e as oportunidades terem aparecido pra mim muito rápido. Com 18 anos já estava na UFMG, com 18 anos já estava falando no rádio, querendo ou não. E aí eu falei assim, poxa, vai ser tão fácil assim pra narrar futebol. E não é, cara. Não é. Não é. Cara, e assim, eu não sei, o Ghiotti, o Márcio Ghiotti, né, na época que eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Globo, na CBN lá com ele, ele falava uma coisa que eu acho que é muito verdade, assim. Ele falava que jornalismo e rádio é cachaça. Cachaça. A gente vicia rápido. Né? Eu, por exemplo, eu virei jornalista por causa de rádio, eu adoro rádio, eu acho rádio um veículo, assim, espetacular para trabalhar, acho que é gostoso demais fazer rádio. Só que a gente sabe, né? Existem as complicações, né, do rádio aí pra gente trabalhar e tudo, mas é muito gostoso, assim, e eu acho que é um pouco isso, acho que é cachaça. E aí eu queria te perguntar o seguinte, cara, porque igual você falou, antes de você tomar a decisão de ser um jornalista, você permeou ali por várias possibilidades. Exatamente. Mas seria muito difícil, cara, que você não fosse pro jornalismo. Porque dentro de casa o ambiente era propício para isso. Pra quem não sabe, o Guilherme, né, filho de Oswaldo Reis, o Piquitito, narrador da Rádio Itatiaia, foi narrador, né, da Rádio Globo, anos e anos de história aí no jornalismo esportivo. Grande Piquitito, um abraço pro Piquitito, inclusive. Você tinha dentro de casa ali um ambiente propício para que você fosse picado pelo bichinho do jornalismo ali, né? Que você tivesse essa vontade, porque a verve é meio que no sangue, né? Você já está construindo a sua trajetória, né? E seria muito difícil, cara, pra você não ser jornalista. Eu acho que não tinha como escapar. Como que era o ambiente, cara, dentro de casa, assim, acompanhando essa trajetória, né? Esse trabalho, né, do seu pai, e eu acho que foi um caminho meio natural para você, não? A naturalidade, a escolha pelo jornalismo, que eu falei aqui no começo do nosso episódio, ela veio muito, sim, o jornalismo combina comigo muito em função disso, sabe? Muito em função do meu pai, eu acompanhava o meu pai, no antigo Mineirão, ele me levava em várias oportunidades na cabine, em jogos do Atlético, jogos do Cruzeiro, jogos do América, o América jogava mais no Independência, né? Mas eu acompanhava e tudo, e eu gostava daquilo. Só que, diferentemente do que você, quem está nos acompanhando, pode pensar, pelo meu pai passar e viver esse jornalismo há mais de 45 anos, hoje ele está com 64 anos, ele falava assim, meu filho, olha o tanto que é sofrido, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Minha mãe também, que está com meu pai há 35 anos, casados e tudo, há 37 anos juntos, se eu não me falhe as contas, né? Algo por aí. Então ela acompanhou todo esse sofrimento, meu pai sofreu junto, ajudou ele a crescer junto, e ela também falava, meu filho, não vai pra esse caminho, não. Não vai. E o moleque arredio, aborrecente, falei, vou. Então, assim, quem às vezes pensa assim, Guilherme Reis, filho do Piquitito, vai imaginar que o pai apoiou sempre. Não, meu pai sempre lutou contra eu ser jornalismo. Contra eu ser jornalista, contra eu fazer jornalismo. Eu te entendo, viu, Piquitito? E porque ele sofreu tanto e ainda sofre tanto. Sim. Mas minha mãe também e tudo, só que é isso, né? O mosquitinho picou ali e tem disso. Mas, enfim, a partir do momento que eu decidi, que eu tomei essa decisão de fazer o jornalismo e falar assim, ó, mãe, pai, não tem como, eu vou fazer mesmo. Ainda mais que eu tinha passado na UFMG. Falei assim, ó, vou fazer e vamos ver, vamos jogar pra ver o
que Deus vai ajudar. E deu certo. E está dando, né? Não deu. Está dando por enquanto. Enfim. E aí é isso. E daí, se pensa, eu parei lá em 2021, quando fiz a minha primeira narração. Eu desisti. Falei assim, não é pra mim, não vou combinar e tudo mais. Aí calhou, cara, em 2021, ano mágico pro Atlético. Teve tal do triplete alvinegro, né? Pra fugir da tríplice coroa que se falam do Cruzeiro em 2003. Teve o triplete alvinegro. E aí calhou eu falei do Antônio Elvésio Matheus, ele é o dono da Rádio SCA e, consequentemente, o narrador. Ele fazia todos os jogos. Todos mesmo. Quando ele não estava hábil para ir, não tinha transmissão. Pra você ter ideia, que não tinha quem narrasse. Tinha um repórter lá, Henrique César, que eu também mando um abraço, profissional competentíssimo, um grande amigo que o jornalismo me deu, que ele narrava de vez em quando. Mas também não era muita dele. Ele também não se sentia tão confortável. Gostava e tal, mas não se sentia confortável. Aí calhou, tipo assim, cara, segundo semestre de 2021, o Atlético voando, o Elvésio teve uma gripe, cara, alguma coisa que, bicho, ele ficou fora um mês. Aí falou assim... Foi a janela. Falou assim, Guilherme, você narrou um jogo. Quebra esse galho pra nós, porque não dava pra não fazer. Começo da temporada, até vai não fazer um jogo do Mineiro, uma fase preliminar da Copa do Brasil, até vai. Não é o ideal, gente, mas até vai. Aí falou assim, velho, não dá pra gente ficar de fora. Você tem que narrar. Aí eu narrei. Com a voz toda esgarniçada, de moleque ainda. 2021, cara, eu tinha 19 anos, não tinha nem completado 20 anos de idade ainda. Voz toda esgarniçada, toda fraca a voz. E aí eu narrei, aí eu fiz tipo assim uns 5 jogos em sequência. Cruzeiro Atlético. Tipo assim, Cruzeiro na Série B, sexta-feira, 9 horas da noite jogando contra o CSA, por exemplo. E aí no domingo, 4 horas da tarde, jogando o Atlético e o Flamengo. Tinha essas nuances. Sim. E eu peguei essa sequência e eu falei assim, cara... Acho que deu bom. Acho que comecei a encaixar. 2021, finalizado. Aí o Elvésio voltou, eu naturalmente voltei para reportagem, em jogos era comentarista e repórter e tal, que tem muito disso aqui em Belo Horizonte, a gente é repórter e comentarista ao mesmo tempo, não é o ideal, não acho que é o ideal, mas se tem. Aí fechou 2022. 2021 passamos para 2022. 2022 um ano que o América estava muito bem, ia se disputar a fase preliminar da Libertadores da América, 2022. E aí eu recebi um convite da Coelho TV, hoje em dia é Coelho TV, na época era TV Coelho, de ser um narrador. Legal. E assim, cara, eu recebi esse convite, eu tinha 10 jogos narrados na carreira. Aí tem aquele medo, né, cara? Tipo assim, poxa, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Quem me indicou foi o Sulimar Silva, hoje o coordenador de esportes e jornalismo da Rádio Inconfidência, que eu devo muita coisa na minha vida, por enquanto. E ele me indicou, me convidaram e eu fui narrador durante o primeiro trimestre da Coelho TV. E assim, todo jogo do América eu tava. Era sub-20, feminino, que gostam de chamar de as espartanas. América, Copa do Brasil, fase preliminar da Libertadores, Campeonato Mineiro. Então aí eu tive mais sequência. Só que eu fiz a primeira, e tomara que seja a única, grande cagada. Pode falar cagada aqui, né? Pode falar o que você quiser. Grande cagada do meu começo de carreira, que 2022, não sei se você vai lembrar, deu Cruzeiro deu América e Atlético na final do Campeonato Mineiro. Sim. Primeiro jogo, o Atlético lá no Independência, rebentou com o jogo. Primeiro tempo, 2-0 fora o baile. E aí, se eu não me engano, ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, teve um pênalti pro Atlético para fechar 3-0 e matar o jogo logo no torneio de ida. Logicamente, pelos critérios, o América foi o segundo melhor colocado, enfim. Sim. Passou do Cruzeiro na semifinal. E aí teve terceira oportunidade do Atlético fazer o terceiro gol. Hulk vai pra cobrança. E eu na TV com ele. Mas eu ainda tava o viciado em fazer jogos pela rádio e tendo que ser totalmente imparcial. Sim. E quando você tá transmitindo um jogo pra uma TV de um clube ou pro canal de YouTube, você tem que ser parcialíssimo.
Exatamente. E eu ainda não tinha essa veia, não pegava. Lógico, gritava, meu coelhão, que não sei o quê, bababá. Tinha que fazer essa onda porque a torcida que tava assistindo via. E a gente tinha uma audiência relevante pra caramba no YouTube. Coelho TV. Na Coelho TV. Peguei jogo com 2.500 pessoas simultâneas. Muita gente. Isso aí é mais do que a Itatiaia tem hoje nos Jogos do América com o Enio Lima, o gigante Enio Lima narrando. Sim. E a gente pegava muita audiência, muita audiência. Aí eu cometi a grande cagada de nessa hora do pênalti. Eu tinha essa mania que eu herdei do meu pai. Quando você tem um pênalti contra o time, você fala, sou mais você, o nome do goleiro. E era pra ser, sou mais você, Cavicchioli. Só que um lapso, assim, um ato falho, falei, sou mais você, Hulk. Nossa! Na primeira oportunidade, sou mais você, Hulk. E o Hulk batendo, e eu na Coelho TV, cara, imagina. Nossa, imagina. Puta merda, cara, foi assim, algo tenebroso. Aí calhou de... O Cavicchioli defendeu, eu fiz uma narração do caramba pra defesa do Cavicchioli, mas ficou manchado por eu ter falado. Sou mais você, Hulk. Tentei me corrigir, falando assim, não sou mais você, Hulk, não, sou contra você, Hulk, sou Mas já tinha feito, né? Já tinha acontecido. A cagada já foi feita e tudo mais. E aí, cara, você imagina que assim, vai passar, né? Mas ainda mais hoje em dia, nada, tudo fica gravado. Não dá. E aí fizeram o corte disso. E, logicamente, se tem atleticanos vendo. Aí no chat do YouTube, só mais você, Hulk, esse narrador é franga, esse narrador é atlético, esse narrador é franga, que não sei o que, babá. Primeiro jogo da final. Esse jogo foi num domingo, se eu não me engano. Segunda-feira eu já tava demitido. Virei meme, porque o jogo foi assim, o Atlético abriu 2-0, dominando o jogo. Segundo tempo, o América voltou muito melhor, empatou em 2-2. Aí no último lance do jogo, aos 90 minutos, 95 minutos, o Hulk pega a bola, vai conduzindo, ninguém do América fez a falta. Um gol 3-2. Um balde de água fria. E aí a minha reação foi, tipo assim, icônica. Viralizou na Galo News, aquelas páginas de zoeiro do Atlético, South America Galo, Galo News, Galo Play e tudo mais. Aí chegou num domingo à tarde, eu já pé da vida que eu tinha feito cagado, sabia que eu tinha feito cagado. E aí meus amigos tudo me mandando. Você virou meme. Aí eu fui abrir a minha página do Instagram na segunda. Cara, brotou americano até de onde não existe. Me xingando. Por conta disso. Fizeram torcida raivosa. Torcida raivosa. Uma das torcidas mais chatas que se tem em Minas Gerais. Mais chatas, quiçá mais. Só aproveitar o gancho. Torcida chata. Falar de torcedor chato. Um abraço, Pedro. Americano. Assíduo aqui no Trava Alta. Torcedor americano mais chato que existe na face da terra. Mas assiste o Trava Alta. Então um abraço pro Pedro Henrique aí. Então, Pedro, provavelmente você vai se lembrar disso, que virou meme, cara. Virou. Aí o que você pensa no primeiro momento? Minto. Eu não tinha tido noção da repercussão negativa que se teria. O que eu imaginei? Poxa, virei meme? Você imagina? Virei meme por um negócio negativo, porque foi a minha reação no terceiro gol. Eu fiquei calado, mudo, fechei o microfone e tudo foi uma reação. Depois eu posso até mandar o link pra colocar aqui como é que foi a reação. E, cara, aí eu falei assim, pô, virei meme? Então, aí eu pensei assim, poxa, isso aí vai ser legal, porque no jogo da volta vão querer ver qual que vai ser a minha reação e surfar na onda, né? Surfar na onda e tudo mais. Até o Beto Guerra, seu nome. Sim. Beto Guerra, tem aqueles reacts, né? Veja a reação dos narradores americanos e tal. Ao terceiro gol do Atlético, o gol do Hulk, que não sei o quê. Aí viralizou, pá. Beto Guerra, inclusive um grandíssimo sacana do caramba. Isso aí não entendi legal, não. Porque, pô, isso aí prejudicou a minha parte, sabe? Sim. Não entendi legal, não. Mas ele é uma pessoa que muita gente tem querência, outros nem tanto, então deixa do lado de lá. Mas aí... Isso. Jornalismo tem dessa. Tem dessa. E aí, cara, ele... Aí reagiu e tal. Aí na segunda-feira... recebi a mensagem, olha, não pegou legal, não. Aí eu falei assim, puxa vida. Peguei o telefone, mandei mensagem pro Salum e mandei mensagem pro Alencar do Silveira Júnior, Alencarzinho. Mandei mensagem, falei assim, eu já tava imaginando que isso ia viralizar.
Aí eu falei assim, ó, gente, não foi minha intenção não, tá? Foi um ato falho, peço perdão, desculpa. Jamais vai ser a minha intenção, ainda mais estando na TV Coelho, denegrir a imagem do América, clube, né? do clube. Pensa se tô só começando, mas eu tenho essa noção, não tô aqui pra fazer sacanagem. O Salum não me respondeu, o Alencarzinho falou assim, cara, isso aí é normal, eu também já trabalhei nessa questão, então o Alencarzinho é macaco velho, né? Figuraça. Então ele sabe, ele me tratou super bem, só que depois eu fiquei sabendo que teve um movimento entre os conselheiros do clube que não entenderam legal e pediram a minha cabeça e a cabeça foi cortada. Futebol mexe com muita paixão, né, cara? Muita é difícil. Paixão, cara. E, inclusive, projeto que era encabeçado pelo Marconi Barbosa, que me conhecia desde criança por conta da relação com meu pai, fez isso, cara. Aí eu fiquei bolado. Porque, cara, o Marconi me conhecia, sabia quem eu sou. Pode fingir que não, mas sabe quem eu sou. Claro. Então, ele fez isso, foi totalmente levado. Marconi Barbosa, que tem grandes trabalhos no departamento de marketing, departamento de publicidade dos clubes e tudo mais. Passou pelo Cruzeiro, 2 oportunidades. Eu conheci disso. Remo, Fluminense e tudo mais. Faz um trabalho male no América e ainda cortou a minha cabeça. Então, não entendi muito legal não. Mas, na época, eu fiquei muito bolado. Muito bolado mesmo. Natural, né, que fica. Muito bolado. É isso, né, cara? Eu falo que, assim, quem opta por essa carreira, né, o jornalista, e ainda mais o jornalista esportivo, a gente tá muito exposto, né? Demais. Qualquer falha, qualquer mínima ali, um vacilo, um ato falho, ganha proporções gigantescas, assim, porque mexe com muita paixão, mexe com essa coisa do torcedor, né? E nem sempre há essa compreensão, nem sempre. Coisa que talvez seria mais leve em outra editoria, em outro tipo de atividade. No jornalismo esportivo ganha proporção muito grande, né? Então é pesado, a gente fica muito exposto, cara. Demais. Aí eu tô enrolando, a gente já deve ter uns 30 minutos de episódio, não falei nada com nada. Perdão, galera. Não, é isso mesmo, bate-papo. Aí, tipo assim, aí teve isso, tive essa oportunidade em 2022 de fazer esses jogos, apesar de todo o negócio traumático, eu fiquei bolado mesmo, assim. Ó, eu perdi 5 quilos, na época eu não tava tão gordo quanto eu tô hoje, então eu perdi 5 quilos, então eu já tava magro, então eu fiquei raquítico quase, porque eu entrei assim, não vou falar depressão, que isso é um caso sério, não entrei em depressão, mas eu fiquei traumatizado. Mas é algo que impacta, né? Impactou, tipo assim, eu não saí do início, você tá começando a sua trajetória. E eu fiquei com medo, e ainda tenho esse medo de isso aí me marcar, cara, porque eu ainda tô no começo, eu tô falando aqui como um jornalista, sou recém-formado, recém-iniciado nessa carreira de narrador e tudo mais. Mas enfim, aí não narrei o jogo da volta do Campeonato Mineiro, né, da final do Campeonato Mineiro, mas estava lá pela Rádio SCA, que me abrigou de novo, né, por isso que eu serei eternamente grato à Rádio SCA, que eu fiz o primeiro jogo numa... E o segundo o jogo da volta. Mas eu não fiz como narrador, aí eu fui repórter, uhum. Porque o narrador foi o Elvésio. Enfim, aí em 2022 teve isso e tudo mais, como eu me tornei narrador, não me tornei, porque eu ainda acho que eu não sou um narrador assim, estou narrador, pescava um joguinho aqui, outro joguinho ali, tipo assim, o Elvésio falava comigo, Guilherme, não tô bem hoje, vai fazer esse jogo pra mim e tal, aí eu ia narrar, e aí não tinha uma sequência. Isso foi no fim de 2022, 2023 a mesma coisa. Assim, vamos supor, se tem... sei lá, 60 jogos do Cruzeiro, 60 jogos do Atlético, 60 jogos do América, 180 jogos, eu narrava 10 desses 180. Uhum. Então, assim... já é uma cota, né? Já é uma cota, Mas assim, mas não é tanto para um narrador ainda que tem que ter esse negócio. Narrador, ou qualquer profissional que trabalha numa transmissão, é que nem jogador mesmo. Tem que... é igual goleiro, tem que ter ritmo. Tem que ter ritmo. Goleiro, qualquer jogador tem que ter ritmo. E eu não tinha. Aí, em 2024, no ano que nós estamos... eu tive o primeiro convite para narrar pela rádio Inconfidência. Luciano Moreira. Grande Luciano Moreira. Um abraço pro Luciano Moreira. Um abraço, Luciano Moreira. Inclusive, assiste aqui o Trava, Luciano. Um abraço aí, viu? Gente boníssima. Boníssima, assim, de uma generosidade ímpar. Ele me chama em 2024, ano que nós estamos, início de 2024, para fazer um jogo. Primeiro jogo que eu narrei pela
Inconfidência. Foi Cruzeiro e Democrata de Governador Valadares, 2-1 pro Cruzeiro. O segundo gol foi marcado pelo João Pedro, o garoto João Pedro. Primeiro jogo no Gigante do Ar. Gigante do Ar. E daí eu narrei. O Luciano Moreira calhou de sair da empresa mineira de comunicação, né? Que é a Rede Minas mais Inconfidência. Foi fazer seus projetos particulares. Ele é um profissional competentíssimo, tá muito bem. Sim, sim. E daí o Sulimar Silva se tornou o coordenador. E aí tô nessa toada em 2024, narrando tudo quanto é jogo. Pô, maravilha, é isso aí. Que volta, hein? Que volta pra contar isso. até onde eu cheguei. Caraca, perdão, gente. Que volta. Não, mas é isso, é história, né, cara? A gente vê que o jornalismo proporciona muito isso, né? Muito, muitas demais. histórias, muitas experiências, assim. E a galera que, às vezes, é isso que eu falei, às vezes te ouve no rádio, não imagina, né, tudo que a pessoa tem que passar para chegar até aquele momento. E aí, assim, aproveitando que a gente mandou um abraço pro Luciano Moreira, um abraço pro Luciano Corrêa também. Luciano Corrêa. Um abraço pro Sulimar, essa turma toda aí, né, que também nos acompanha. Gente da melhor qualidade, todos eles. Todos eles. Luciano Corrêa também generosíssimo. Sulimar, eu não tenho palavras para falar, assim, tudo que se comenta de negativo sobre ele, eu sou contra, eu sou caseirinho do Sulimar, cara, o que ele faz por mim, está fazendo por mim, é algo, assim, inacreditável que ele faz por mim. E assim, chegar numa rádio, num veículo que é um ícone, né, cara, no estado. Chegar numa rádio que é isso, assim, uma rádio histórica, né? A história do rádio em Minas Gerais passa pela Inconfidência. E você tá lá ocupando esse espaço, né? Fazendo essas narrações, e imagino que seja uma emoção, assim, ímpar, única, né? Fazer parte desse time aí. Ah, cara, eu lembro muito, eu falei desse primeiro jogo Cruzeiro e Democrata, eu não sou tão chorão, eu sou mais duro, mas nesse primeiro jogo, quando eu cheguei em casa, eu chorei, cara. Assim, porque apesar de ser novo e tal, já fui experimentado, já sofri algumas coisinhas também. Aqui eu não vou falar de coisa negativa, porque já passei também. Sim, claro. Só tô falando das coisas boas, porque ninguém merece deprê aqui, né? Mas eu já passei se tem uma depressão que foi uma fase deprimente, que foi essa parada da Coelho TV e tudo mais. Mas tive muitas outras decepções, desilusões. Desafios, né? Mas quando foi tipo assim, calhou, cara, coincidentemente, o meu pai, ele é do interior, minha família toda é do interior, eu sou o único da família Belo Horizontino. Todos são de São Sebastião. Meu pai é de Monte Santo de Minas, sudoeste de Minas Gerais. Sim. Minha mãe e minha mãe Regiane e minha irmã Carolina, são de São Sebastião do Paraíso, sul de Minas. Eles vieram para Belo Horizonte quando o meu pai passou no concurso da Inconfidência. Sim. Então, assim, teve essa coincidência. Hoje em dia, a Inconfidência tem voluntários, que nem eu sou, né? O famoso freelas. Calhou, cara. Eu fiquei emocionado porque no fim do jogo eu agradeci e falei assim, é uma honra empunhar o microfone que já foi utilizado por Vilibaldo Alves, Vili Gonzer também, Oswaldo Reis Piquetito, que coincidentemente é o meu pai, Alberto Rodrigues, Sim. Jara Anatório Lima e tanta gente que, se eu for elencando aqui, é até sacanagem que eu vou esquecer de tanta gente, né? A história do rádio passa pela Inconfidência. São 88 anos. Tem um programa de rádio mais antigo do Brasil, quiçá do mundo, A Hora do Fazendeiro. A Hora do Fazendeiro. É um negócio assim, gigantesco, cara. Gigantesco. E o AM pega no Brasil inteiro, cara, porque é canal livre 880, nenhuma outra rádio tem. Então pega no Brasil. Se o cara estiver em Manaus, eu não vou saber, mas você colocar o radinho dele no AM 880, ele tá pode lá estar te escutando. ouvindo. Tá lá te ouvindo. E a gente não tem essa noção, né? Cara, é grandioso isso, assim, né? O jornalismo esportivo, ele traz, ele oferece algumas possibilidades, assim, igual eu estava escutando você falar. Muita gente, eu lembro de quando eu estava na faculdade, né? Uhum. Muitos dos colegas, né, que estudaram comigo queriam, né, ter espaço na mídia, na imprensa, de maneira geral, e muitos especificamente no jornalismo esportivo. Acho que é meta de muitos que entram na faculdade de jornalismo. E conseguir esse espaço é muito difícil. Demais da conta. É muito difícil. Demais. É um nicho assim que tem muita gente querendo, muita gente tentando,
nem não tem tanto espaço assim. E aí é o que eu falo, assim, eu, por exemplo, nas experiências que eu tive com jornalismo esportivo, a gente estava falando do jogo do Cruzeiro feminino, por exemplo, Cruzeiro de São José, cara, a mínima realização nessa área, a gente já fica muito feliz, cara. Nossa Senhora. Eu cansei de fazer jogo de futebol amador, de Série D, de Série C, no interior de Minas Gerais, e todos eram muito gostosos de fazer, era muito gostoso trabalhar com isso. Então, assim, a gente se realiza com muita coisa. E aí você falou uma coisa que eu acho que deve ser uma experiência fantástica, que eu queria que você dividisse com a gente aqui. Transmitir um Cruzeiro e Boca na Argentina. Nó, cara. Eu não transmiti o Cruzeiro e Boca. Eu fui pra lá e eu fiz a cobertura. Vou fazer a cobertura, eu fiz a cobertura, né? Não transmitimos. O jogo quem narrou, inclusive, eu acho pela Inconfidência, foi o Bruno Morelli, daqui do estúdio, famoso Tubão. Sim. Mas, cara, o La Bombonera é... Um templo, né? Assustador, cara. É assustador, assim. Estar lá é algo assustador, assim. Você estando lá, você vê o tanto e o porquê dos caras serem temidos. É o pior Boca da história. Azar, continua sendo Boca Juniors, cara. A camisa que tá lá, né? A camisa que tá lá. Então, o fato que o Cruzeiro fez de eliminar o Boca Juniors, o pior Boca da história. Mas é o Boca Juniors, cara. Então, assim, o que a torcida do Cruzeiro sofreu lá na Bombonera, assim, sofreu não no sentido de perrengue. É um perrengue chique, né? Sim, tá na Argentina. Sim, mas não se ouvia a torcida do Cruzeiro em hora nenhuma, no máximo nos 5 minutos iniciais. Porque, assim, a quem teve a oportunidade de estar na Bombonera em um jogo do Boca vai entender o que eu tô falando. O jogo lá foi 9h30 da noite. Sim. E lá no horário da Argentina é o mesmo horário aqui. Tem a mesmo fuso horário. 9h25 o estádio tá vazio. Do nada. E eles já chegam cantando e tal, e já sobe o cheiro de maconha pra cacete, e tudo mais, lá, marihuana, que não sei o quê, e os caras loucos. E a mãozinha aqui, né? E a mãozinha aqui, ó. A mãozinha aqui, ó. E vai, dale, boca. E os caras começam. Cara, é assustador, assim. É um negócio surreal. E um negócio surreal, cara. Surreal. Aí, no jogo da ida eu não estava, jogo da volta... Eu narrei pela Inconfidência a classificação do Cruzeiro. Que jogo, hein? Que joguinho sofrido. Nossa Sofrido. Mas eu gostaria de falar um negócio aqui antes. Bora, pra gente daqui a pouco entrar no futebol também. Daqui a pouco o nosso tempo tá correndo. Que assim, você fala a respeito do meu pai e tudo mais, a oportunidade. Eu falei aqui da minha trajetória enquanto jornalista esportivo, né? Sim. Mas eu, nessa vida de estágio, eu comecei como social media. Falando um pouquinho mais de mim, eu comecei como social media, sendo... Hoje em dia tem disso, né? Você é o cara das redes. O cara das redes. Comecei como social media, fiquei praticamente 8 meses numa empresa, chama Rede Incentive. Depois dessa empresa, eu fui para produção da UFMG Educativa, que é a rádio... É uma rádio espetacular também, cara. Eu gosto demais de ouvir a UFMG Educativa. E da UFMG Educativa eu fui ser estagiário de assessor de uma deputada, Laura Serrano, Partido Novo. Fiquei 8 meses, participei da campanha que não gerou a reeleição dela em 2022. E daí, cara, abriu-se um processo seletivo na Rádio Itatiaia, de estágio. E assim, o meu pai é muito pai coruja, assim mesmo. Fala assim, filho, você quer oportunidade? Você quer oportunidade? Não. Você quer que eu te ajude? Eu sempre falando assim, pai, não. Deixa eu andar com as minhas próprias pernas e tudo mais. Eu não falo, tanto que... E o meu pai mesmo é a mesma... Eu falar pra ele é a mesma coisa que falar com uma parede, porque ele vai tentar falar com alguém, vai tentar ajudar. O que aconteceu nesse processo seletivo da Itatiaia? Eu não avisei pra ninguém lá de casa. Sim. Eu vi lá, se eu não me engano, foi no LinkedIn, esses sites, ou qualquer outro que chama, esses Glassdoor da vida e tal. Vagas.com, foi no vagas.com que eu vi. Abri lá, mandei meu currículo. Aí um processo seletivo foi tipo assim, foram 2 meses de processo seletivo. Cara. Criterioso. Criteriosíssimo. Que foi a fase que a Itatiaia tá e eu
presenciei essa transição da Itatiaia, de sair de ser dos só um rádio do Carneiro para ir para os Menin, e de sair de ser só um rádio para virar essa plataforma multimídia. Né? É um hub hoje de comunicação. Exatamente. Para virar uma plataforma multimídia. E daí eu passei o processo seletivo. Primeiro, análise de currículo. Seu currículo foi aprovado. Vamos para entrevista. Aí foi a entrevista. Quem me entrevistou foi o Armando Oliveira, que hoje está na Itatiaia. Foi coordenador de esportes da Globo, Minas Gerais, durante muito tempo. Sim. Muito tempo. Uma referência mesmo. E aí ele me entrevistou, aí depois passa... como é que chama aquele processo? As dinâmicas. Dinâmica de grupo. As dinâmicas de grupo. Dinâmica de grupo, e não sei o quê. Passei na dinâmica de grupo, depois... uma quinta-feira, eu tava pegando meu MOV, meu busãozinho, chegando na UFMG, uma quinta-feira à noite, 7 horas da noite, tava atrasado pra aula. Me liga... Não lembro quem me liga agora, mas enfim... Foi a Jaque me ligou, Jaqueline, ela que é uma das coordenadoras do jornalismo da Itatiaia. Ela me liga e fala, Guilherme, você tá bem? Tá? Eu já falei assim, quando liga, eu falei assim, ó, deu ruim, né? Moiou. Aí ela liga assim, você tá aprovado. E eu não havia avisado aos meus pais. Não tinha avisado. Seu pai chegou pra trabalhar e viu você lá um dia. Não tinha avisado. Aí assim que ela me ligou, eu desliguei o telefone, tremi. Eu tenho essa mania, né? Eu bambiei, assim, eu parei na frente da UFMG, lembro, aquela correria pra galera, todo mundo entrar, 7 horas da noite, todo mundo atrasado. Eu só liguei pro meu pai, primeiro liguei pra minha mãe, falei assim, mãe, tá, não sei o quê. Pra minha mãe eu tinha avisado. Eu tinha avisado quando eu cheguei na última fase. Eu falei, mãe, não fala pro meu pai. Não sei se ela falou ou não falou. Não fala pro meu pai. Porque eu sabia e tal, meu pai ia querer, eu queria ter essa oportunidade de ir com minhas próprias pernas. Sempre fui, mas... Aí eu só liguei pro meu pai, depois eu liguei minha mãe felicíssima e tal, liguei pra minha irmã, minha irmã tava junto com minha mãe, ambas felizes. Aí liguei pro meu pai, você tá sentado? Tô. Aí eu falei assim, o que fez? Fez cagada, né? Reação de pai. Nunca ligo pro meu pai. Reação de pai. Você fez cagada, né? O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que ajudar alguma coisa? Aí eu falei assim, não, agora você tem um novo colega de trabalho, eu passei no processo seletivo pra estágio da Itatiaia. Aí meu pai falou assim, não acredito. Aí conhecendo seu pai, chorou. Chorou. Não acredito. Puta merda, eu demorei 45 anos, você com 20 anos de idade, entrou na Itatiaia. Pelo amor de Deus, não acredito. Meu pai chorou, aí tive que ir pra aula. Minha vontade era pegar o móvel de volta e chapar todos. Pra comemorar. Aí foi isso. Tanto que é algo, Felipe, a gente não... O nosso objetivo aqui é levar o papo pra cima e tudo mais. Sim. Mas é algo que, por exemplo, eu nunca me apresentei como filho do Piquitito. Muita gente acha que sim. Tipo assim, prazer, eu sou... Opa, tudo bem? Eu sou o filho do Piquitito. Chega assim e falou assim, não vou apresentar... prazer, Thiago, sou filho do Piquitito. Prazer, Felipe Repoleiro, sou filho do Piquitito. Não é assim que funciona. Não, sou o Guilherme Reis. Eu não me apresento e eu faço questão de que as pessoas não saibam de quem eu sou filho. Principalmente, ainda mais lá dentro da UFMG. Porque eu sei como que são as coisas, né? Eu não vou aqui entrar dentro, mas eu sei como são as coisas. E você sabe o que fizeram comigo, cara? Tipo assim, quando sabem que eu sou filho, eu não me apresento como filho de tal. Porventura descobrem, porque tem rede social e tudo mais, aí espalha. Você é o filho do Piquitito, né? Eu falei assim, prazer, eu sou o Guilherme. Eu sou o Guilherme. Piquititinho? Não, Guilherme. Isso é de matar. Piquitito Júnior? Não, Guilherme, prazer. Não é algo que eu não... É um orgulho, lógico. Eu não tô recusando ser filho de quem eu sou. Claro. Mas eu sou o Guilherme. Né? Por enquanto, ainda no início de carreira, vai ter essa associação. Mas daqui a pouco, eu espero, olha que pretensão a minha, não ser o filho do Piquitito, mas o Piquitito ser o pai do cara. Pai do Guilherme. Pai do Guilherme. Entendeu? E aí, cara, quando eu passei na Itatiaia e tudo mais, aqui eu detalhei que não teve influência nenhuma do meu pai. Ele não avisei sequer o meu pai. Aí você acredita que na faculdade correu um burburinho do seguinte, porque calhou, cara, coincidentemente, o meu pai entra em maio de 2022. Sim. Em dezembro de 2022, eu
fui aprovado no processo seletivo. Iniciei dia 2 de dezembro de 2022 na Itatiaia. Você acredita que teve gente? É um boato que correu e a mentira contada muitas vezes vira verdade. Você acredita que falaram o seguinte? Que tinha uma cláusula no contrato do meu pai de que ele, sendo contratado, teria obrigatoriedade de levar o Guilherme. Nossa senhora, Foi algo que foi divulgado. Foi divulgado com isso. O Thiago aqui tá rindo. Usando a expressão... É de arrastar o cu na brita, né, bicho? É, bicho, dá vontade de pegar a cara de quem falou isso e arrastar numa parede chapiscada, bicho. Porque, pelo amor de Deus, me falaram isso. E, tipo assim, no primeiro momento, você não vê a maldade no negócio, né? Eu dei pala, assim, ri. Assim, pô, que é isso, cara? Aí... Não, que história, né? Colocar em cláusula de contrato. Cláusula de contrato, você acredita? Foi a galera, uma turma aí que eram meus calouros da UFMG. Eu ainda vou descobrir quem... Parece um contrato de jogador de futebol, né? Não pode jogar contra o time tal, não sei. Pois bicho. Pelo amor de Deus. É o Carlos Kaiser, que o Renato Gaúcho pediu. Gente, é brincadeira, é um negócio... Porque, tipo assim, eu não sei quem inventou, queria muito descobrir quem foi quem inventou isso, mas assim, é algo que, tipo assim, que entra muito nesse meio e fala, tipo assim, ele é arrogante, ele que não sei o que, não tem a oportunidade de conversar comigo, não quer conversar comigo porque o meu pai é o Pequetito. É um negócio e não vê aí, tipo assim, tanto que uma das coisas que geram uma divisão de emoções minha, poxa, conversa comigo, você é gente boa, né? Imaginei que você fosse chato. Por quê, né? Por que imaginou que foi? Não, porque seu pai é Pequetito. Pô, meu pai é gente boa pra caralho, bicho. Por quê? Sabe por quê? Tipo assim, por quê? Não, é que você tem toda a tendência de ser perna, que não sei o quê, de ser mascaradinho. Pô, conversa comigo, cara. Eu acho que eu sou gente boa. Sou meio mala, às vezes, natural. Todo mundo Quem meio não chato. Quem não é? Mas, tipo assim, sabe? Então, tipo assim, foi dito isso e foi confirmada a segunda vez. Que nem a primeira vez eu encarei como brincadeira, bobagem. Sim. A segunda vez que eu fiquei sabendo disso, que se eu sei de uma vez, ela rolou uma vez. Se eu sei a segunda, é que ela continua rolando. Aí eu falei assim, bicho, aí eu fiquei puto pra caramba, cara. Não, imagino. Fiquei puto pra caramba. Tipo assim, porque, pô, isso é uma mentira das mais lavadas. Das mais lavadas. A galera inventou isso. Então, tipo assim, tem esse sofrimento. Vai ser um fardo, um bom fardo, que eu vou carregar pra ser o filho do Pequetito durante muito tempo. Mas, assim, essas mentiras, assim, é sacanagem. E eu tenho certeza que tem muita gente que vai pensar... A gente estava aqui conversando, né, Thiago, Felipe? A gente estava aqui conversando, antes vamos falar assim, não, o Guilherme só tá onde tá porque é filho do Pequetito. Cara, tipo assim, poxa, Às vezes é mais difícil. Às vezes é mais difícil. É o que a gente tava falando, assim, às vezes esse peso, digamos assim... Tô chamando de peso, mas é isso, assim, não que seja ruim, né? Lógico que é bom, você tem uma referência. Pô, seu pai é uma referência no jornalismo esportivo. Tem que ser. E tem que reconhecer isso. Seu pai é foda, É foda pra caramba. Tive a oportunidade, né, de conviver com ele, né, na Rádio Globo lá. E, assim... Cara ele é foda, não é gente boa pra caramba. Eu lembro por exemplo, de sair da rádio, pegar ônibus com seu pai, normal, ir embora, normal, tranquilo, trocando ideia. 5201 descendo ali, a Rádio Gabalha rasgando. 5201 rasgando a rádio. Várias vezes, gente boa, tranquilo, e é um cara foda, é um ícone, cara, não dá pra falar, é um ícone do jornalismo esportivo. E assim, se você carregar isso, né, é um privilégio, imagino. Demais, né? Demais. Mas tem esse peso. Que a gente estava comentando, comparando até com filhos de jogadores, né? Como que assim, porque carrega um lastro. Sim. Né? Um peso, assim. As pessoas vão te cobrar, às vezes, mais do que cobraria de uma pessoa que está começando e que não tem essa relação. É igual estrear em time grande. Mais ou menos isso. O cara que estreia num time lá do interior, não sei se a galera vai estar me ouvindo, mas depois eu dou um up ali. Não tem peso. Agora você imagina estrear no Atlético, no Cruzeiro. Sim, exatamente. É diferente, a responsabilidade é outra, né, cara? E aí a dificuldade também. Exatamente. E aí, cara, tem disso. Me abre muitas portas. Foram me abertas muitas portas. Um colega meu, Thiago Cândido, um colega meu melhor amigo da faculdade, tá até no BHZ hoje, repórter de cultura lá, contratado e tudo mais. Ele fala comigo, Gui,
Você é bobo demais, cara. Eu, se fosse filho do Piquitito, eu ia estar montando nas costas. Mas foi algo que eu sempre fui criado. E a minha irmã é comunicóloga também. Ela formou em publicidade, propaganda e relações públicas. E ela também, ela tem essa mesma coisa que eu, pra gente ter essa coisa de andar com nossas próprias pernas. Eu gosto de falar um negócio, que minha mãe ama quando eu falo isso, que é assim, eu estou numa corrida, tô apostando corrida contra alguém. O objetivo é o mesmo, chegar na linha de chegada. Aí fala assim, pô, se você é filho do Piquitito, é muito mais fácil, ele vai te abrir muita porta, ele vai te colocar não sei aonde, É tipo assim, eu gosto de falar assim, ó, correr você consegue correr descalço, não consegue? Mas correr como tênis é melhor. Sim. Eu tenho o tênis, mas o objetivo, o esforço vai ser o mesmo. Sim. Entendeu? Vai ser o mesmo. Às vezes até, que nem o Thiago falou, até mais difícil. Me abre muitas portas, abre pra caramba. Não vou ser trouxa aqui, não vou ser hipócrita de falar que não. A gente tava conversando, pô, é muito legal, tipo assim, ser reconhecido, sei lá, ícones da TV brasileira. Luiz Roberto já sabe quem eu sou. Sim. João Guilherme sabe quem eu sou. Altos narradores, ícones da imprensa, sabem quem eu sou por ser filho, mas me tratam como Guilherme, já sabem, já me conhecem. Isso que me abre portas, entendeu? Mas assim, tem muita gente que, aí que eu me orgulho, fala assim, cara, não sabia que você era filho do Piquitito. E eu já tinha criado uma amizade. O Adilson Martins, hoje repórter da Itatiaia, ele era isso, assim, eu convivi, ele entrou na Itatiaia também tardiamente. Eu convivia com ele ali na imprensa e tal. E depois não sabia. Depois que foi saber, cara, você é filho do Piquitito. Depois que uma galera vai saber. Cara, e eu acho que, Guilherme, eu acho que é bem isso, assim, cara. Você tá imprimindo sua identidade, você tá imprimindo sua própria marca, né, digamos assim, no jornalismo. E isso é valoroso, né? É valioso demais, porque... É o que eu quero. Viver, você abre porta, abre, mas você não vai durar. Pois é. Só por ser filho do Piquitito, não. Se você não construir sua própria marca, sua trajetória e tudo, não adianta. E tipo assim, isso que eu às vezes fico pé da vida, que, por exemplo, todo mundo acha lindo quando tem uma família de advogados. Aí o filho já entra no escritório. É um ótimo ponto. Já entra no escritório do pai. Olha que lindo, tá seguindo a carreira do pai, tá seguindo a carreira da mãe. Entra numa empresa de engenharia, que lindo. Olha essa família de médicos. Nosso pai é referência na oftalmologia, ele também é oftalmo. Ele também é oftalmologista e tal, né? Ele também é especialista, ele é um ortopedista especializado em joelho. Nossa, olha que legal. Aí quando vem no jornalismo, não pode. O Rodrigo Lasmar ser filho do Neylor Lasmar é bonito. O Thiago Leifert, que eu estudei na faculdade a Leifertização do esporte. Exato. Ele era filho de um diretor da Globo. Diretor da Globo, exatamente. Não fez o movimento dele. Aí você vai falar, Osmar Santos, o maior narrador de todos os tempos. O irmão dele, o Oscar Ulisses. O irmão dele, o Oscar Ulisses? É o Oscar Ulisses? Narra. Sim. Nela CBN. Sim. O sobrinho do Osmar Santos, Ulisses Costa, um dos maiores narradores que a gente tem do país. A galera vê que é bonito, mas será que questionaram ele? Os caras são competentíssimos. Os filhos da Atena, o Joel da Atena, né? O da Atena. Exato. Ótimo apresentador, assim como o pai. E aí eu te falo o seguinte, essa galera, por exemplo, que fez isso, né, com você, de criar essa mentira, né, em torno da sua entrada e tudo. Cara, e aí, gente, recado. Você, estudante de jornalismo, para com essa bobagem, porque é o seguinte, muito do que vai resolver sua vida no jornalismo é contato. Exatamente. Muito do que vai resolver sua vida no jornalismo é o seu relacionamento. E não só no jornalismo, qualquer área de trabalho, né? Você ter relacionamento, ter contatos. Então, em vez de ficar criando intriga, mentira, aproveita, cara, faz contato. Faz sua rede de contatos, né? Pra você conseguir construir sua trajetória. Porque é uma bobagem, né? Uma bobagem, cara. Metade do que a gente se tem hoje é contato, assim. O jornalismo é network pra caramba, cara. Muito. O tal do QI, né? O quem indica é muito forte. Não vai te colocar.
mas vai te ajudar. Muito. É o papo do correr descalço e o correr com tênis que eu te falei. Exatamente. Eu sou... Danado, né? Se o jornalista lá na faculdade tá contando mentira, tu imagina... Imagina, Nossa exatamente, senhora, cara. Pelo amor de Deus. Eu fico pensando, o que esses caras vão inventar, bicho? Exatamente, cara. Pô, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, tipo assim, ser filho de quem eu sou filho, eu acho que eu sou um privilegiado, não pelo meu pai ser simplesmente o Piquitito. Não só por isso, mas porque eu tô na frente de muita gente, pelo seguinte, que nem a gente falou no começo aqui do episódio. Sim. Eu tive oportunidades que 99,9% da população brasileira não tem. Eu estudei numa escola pública, numa escola particular, fiz faculdade em uma das melhores da América Latina, você também teve essa oportunidade. Eu tenho uma família estruturada, coisa que infelizmente, muitos brasileiros não têm. Tenho pais presentes, meu pai e minha mãe são presentíssimos. Tenho uma irmã valorosíssima. Tenho uma família muito bem estruturada, entendeu? Não passei necessidade, eu não tive que vender meus pais sim, mas eu não tive que vender o almoço para comer a janta, vender a janta para comer o almoço. E isso eu sou privilegiado. Claro. Demais. Eu reconheço isso demais. E é esse o ponto, cara. Esse é o ponto. Eu reconheço qual que é o seu privilégio. Nossa, você é filho do Piquitito, então vai te dar N oportunidades. Isso é foda também, que muita gente acha que, tipo assim, pô, seu pai não te coloca na Itatiaia? Como se fosse assim. Seu pai não é o dono, né? Seu pai te coloca onde você quiser. É foda. É foda. Eu nunca pensei nisso e hoje em dia eu vejo que isso é impossível. Eu acho que cria assim, uma fantasia na cabeça das pessoas, né? Tipo Isso. assim, nossa, Isso, totalmente. É terrível, assim. Basta ver o Galvão Bueno, Exato. um dos maiores narradores esportivos desse país, e a forma que ele saiu da Globo. É ele, é o Galvão Bueno. Entendeu? O povo acha que assim. Gente que manda o capital, infelizmente, é resultado. É isso. Né? A partir do momento que a pessoa passa a não dar mais resultado... E eu acho que passa muito por isso que você falou, Gui. Se é um privilegiado, como eu sou um privilegiado, tive oportunidades diversas. Tiago, a gente tá aqui, a gente passou os nossos perrengues, a gente passa. Mas a gente reconhecer esse privilégio e respeitar esse privilégio que eu falo. Tipo assim, Sim. Cara, se você teve o privilégio, aproveita então, cara. Cara. Sabe, seja grato. É isso. Sabe? Seja grato, construa a sua história. Sim. Né? Eu acho que passa muito por isso, assim. Exatamente. Tipo assim, poxa, você tá na frente só porque você é filho do Piquitito? Não tô na frente, Jones. Não tô na frente por causa disso. Eu tô na frente por tudo aquilo que eu falei. Seu esforço. Colegas meus de classe, colegas meus da faculdade, poxa, eles voltavam, iam pra faculdade à noite, tiveram que escolher o noturno porque tinha que trampar à tarde pra ajudar em casa. Graças a Deus, eu não tive que fazer isso. O que também não é demérito nenhum, tá, gente? Não é demérito nenhum, lógico que não. Não, lógico. Mas é algo que, tipo assim, que a vida me proporcionou ser dessa maneira. Então esse que é o meu privilégio, eu sou um privilegiado. Claro. Eu pude ficar tempos pra escolher o meu estágio. Eu não tinha que correr pra um estágio pra ter que ter grana pra ajudar a família. Sim. Entendeu? Lógico que é bacana você não ser um estorvo pros seus pais, né? Não sei também, pelo amor de Deus. Mas eu tive a oportunidade de escolher qual estágio que eu queria, não correr atrás do emprego ali. Tipo assim, já formei... Prezar pela qualidade, né, da experiência. Não, gente, sabe por quê? É uma continuidade, né, Guilherme? Eu costumo entender assim, seu pai plantou a árvore para você aproveitar um pouco da sombra. Então, assim, é uma continuidade. O seu pai deve ter passado, sua mãe deve ter passado... O pão que o diabo amassou, cara. Você não precisa passar tudo isso, mas alguma coisa a gente vai ter que passar e escrever a nossa trajetória. Então, faz parte. Acho que não é demérito nenhum. Não. Você ter oportunidades que foram plantadas pelos seus pais para que, você dê continuidade. Exatamente. Eu também não vou aproveitar isso, cara. Pelo amor de Deus, velho. Tem que ser aproveitado. O privilégio. E respeitar até mesmo justamente isso que o Thiago falou, a história que se foi criada. Pô, meu pai comeu o pão que o diabo amassou, minha mãe também. Sim. Minha irmã também. Hoje eu sou um privilegiado, mas a minha irmã não teve o mesmo privilégio que eu. Estudou a vida inteira em escola pública. Pois é. Entendeu? Por quê? Porque na época dela não se tinha. Imagina, a galera saindo aqui foi que nem aqueles mulambos vindo saindo da cidade do interior, vindo pra cá, aquele êxodo rural, né? Êxodo rural que a gente aprendeu na escola, êxodo rural, sai do interior pra vir pra grande capital, que não sei o que. Imagina o que eles sofreram, cara. Minha mãe brinca que quando a gente, família também é do interior, né? Origem do interior e tudo, fala que a família busca pé.
Isso, nossa. Buscapé vindo pra capital. Todo mundo fala isso. Minha mãe também, a gente se autodenominou família Buscapé. E é isso, cara. O que você tem que... Escolheram vir pro querer colher o seu lugar ao sol, né? E hoje, assim, diante dessa perspectiva, né? De uma carreira como narrador, de toda essa construção até aqui, qual hoje seria o seu sonho? Assim, o que você sonha enquanto narrador, enquanto jornalista esportivo? O meu sonho enquanto pessoa, enquanto jornalista, não enquanto narrador, é fazer uma transmissão com meu pai. Ah, o meu que sonho. massa. O meu sonho. Ele narrando e eu de repórter. A gente falava isso várias vezes. Quando eu tava na Itatiaia, a gente ficava almejando isso, né? Eu fiquei 2 anos na Itatiaia. Quando a gente tava lá, a gente ficava almejando. Será que vai dar uma oportunidade? Mas também não é assim, né? É pretensão demais, né? Já tem muita gente bem melhor do que eu lá, então... Até, e já eles vão ser benevolentes assim, né? Ainda mais hoje em dia, Itatiaia, eles não vão ser tão benevolentes assim. Mas o meu sonho é isso. Mas eu queria que fosse num dial ou em alguma transmissão. Porque hoje em dia, querendo ou não, cara, esse sonho pode ser comprado, né? Faça um canal e tem essa transmissão. Vai ser uma emoção, mas eu acho que não vai ser a mesma coisa, assim. Seria legal numa transmissão de uma rádio, né? Numa rádio. TV não vai acontecer, que meu pai é de rádio, né? Mas tá uma transmissão. Tanto que uma das grandes emoções que a gente teve na nossa carreira foi quando meu pai ainda tava na Rádio Super. Ah, a transmissão do Campeonato Mineiro, né? Transmissão do Campeonato... Não. TV. Não foi nisso, não. Quando era da rádio mesmo. Não tinha comprado os direitos, não. Não foi naquela transmissão, não. Foi uma transmissão que ele teve que subir pra tribuna de imprensa. Sim. Porque a Rádio Super, assim como a Itatiaia, eles têm camarotes e tem um estúdiozinho, um aquáriozinho deles, no anel mediano do Mineirão. Só que aí, não sei porquê, meu pai teve que fazer o jogo na tribuna. E eu sempre fui na tribuna. Sim. Aí ele ficou, só ele que foi, não sei porquê. Ele pegou o microfone sem fio e ficou lá. Com um retornozinho e tal. Ele ficou do meu lado. Tipo assim, eu sendo repórter pela SCA e ele narrando. Tipo assim, não tinha nada a ver o cu cascaus, que nem a gente gosta de falar. Mas assim, a gente tá lado a lado, literalmente, separados por um... Já foi uma prévia. Já foi uma prévia, mas esse é o meu sonho. Agora, enquanto Guilherme Reis, narrador, logicamente é chegar num canal de TV. Meu sonho é televisão. Televisão. Legal. E a televisão, diferentemente de eu queria ESPN, cara. Eu fui forjado vendo ESPN, cara. E eu acho legal demais. E minhas manhãs de domingo, de sábado, vendo Premier League, vendo o Rogério Vogan narrando, antes era o Paulo Andrade, Rômulo Mendonça e tudo mais. Os caras narrando que vozeirão bonito, ainda mais do Vogan, pelo amor de Deus. E aí eu queria, assim, meu sonho assim, é ESPN, cara. Massa. Leva a gente pra NFL. Assistir uma NFL vai ser massa, hein? Pô, trazer o Felipe e o Thiago aqui pra assistir uma NFL. Cara, mas é legal, assim, né? São referências, né? A gente tem que buscar essas referências mesmo. É legal. E interessante você falar de TV, cara, porque a gente tem uma diferença de idade, assim, né? Eu tô com 39. Então, assim... E igual eu falei, eu virei jornalista por causa de rádio. O rádio me encanta muito. Não, mas muito, o rádio me encanta. Eu quis seguir, a narração mas a televisão é... Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que a TV ainda gera esse encanto também que a rádio gera, mas hoje eu vejo muita garotada muito assim, né? Não, vou mexer com a internet. e é legal ver isso, assim, porque... No jornalismo esportivo a gente ainda tem essas referências, né? Sim. O rádio ainda é muito encantador no jornalismo esportivo. A TV ainda é muito encantadora no jornalismo esportivo, né? Eu só trabalhei em rádio a minha vida inteira. Seja web, seja dial. E são veículos importantes, né, cara? E tem essa relevância muito grande ainda. E é legal pensar, né? Que vai sobreviver ainda por muitos tempos. Ele se reinventa, né, cara? Todo mundo fala, quando a televisão chegar... Todo mundo fala, né? Na época se falava... quando a televisão chegou, o rádio vai morrer. Não vai morrer. Agora a internet, o rádio vai morrer. Não, o rádio virou internet. Exatamente. Você escuta o rádio pela internet. Exatamente. Ou se você quiser que você coloque lá no radios.net, você pode escutar o campeonato amazonense, se você quiser. Pelo rádio. Verdade. Pelo rádio, né? Você não vai ali girar o botãozinho do rádio. Sintonia. Você não vai sintonizar, mas você vai pegar uma transmissão de rádio. Claro. A gente aqui no Trava teve experiência, né, Tico?
na Copa América a gente se aventurou a transmitir, a narrar os jogos, né? E foi no legal, modelo de rádio, no né? modelo de rádio. Pela modelo de web. rádio. O áudio de vocês aqui vai pro Spotify, que basicamente É um rádio. É um rádio sob demanda, né? On demand. O formato não acaba. É isso aí. Cara, e falando agora um pouco sobre o futebol, né, em si, a sua experiência, né, enquanto narrador, porque é isso, eu falo muito isso com as pessoas, a gente é alucinado com o futebol, a gente que gosta muito de futebol, a gente cria uma relação com o esporte, mas a gente, depois que começa a trabalhar com a imprensa, né, no jornalismo esportivo, a relação, ela acaba mudando um pouquinho, né, a gente pouquinho? Muito. E a gente tem visto aí, cara, esse momento do futebol, né, nosso aqui em Minas Gerais, o Cruzeiro, né, nesse renascimento aí com a SAF, né, o Atlético também na SAF, agora com um estádio próprio e tudo. E é gostoso fazer parte desse momento histórico, né, enquanto jornalista esportivo, estar inserido nesse momento. Ah, demais, cara. Eu até tuitei, acho que foi na segunda-feira. Eu tuitei na véspera do jogo Atlético e River. Sim. Que, por exemplo, só esse ano, 2024, eu tive a oportunidade de narrar a final do Campeonato Mineiro. Eu nunca tinha narrado a final do Campeonato Mineiro. E foi um clássico, né? Sim. Uma baita final do caramba. Finalíssimo, foi. Já trabalhei como repórter e como comentarista em finais do Campeonato Mineiro, mas narrando não. Foi a primeira. Narrei Cruzeiro e Boca, o jogo da volta. Narrei Atlético e Fluminense, o jogo da volta. E o jogo da ida também. Sim. Narrei Atlético e River, o jogo da ida. Só jogaço. Não vou narrar Cruzeiro e Lanús, porque quem narrou foi o Léo Batista no jogo da ida, no Mineirão. E no jogo da volta provavelmente vai ser o Bruno Amorelli. Mas, assim, melhor do que viver a história é poder narrar ela, cara. Sim. Assim, fazer parte dela, você ser um ícone ali, né? Isso é muito legal, cara. E experienciar isso foi do caramba. Está sendo do caramba. E ainda vai ter final de Copa do Brasil aí, vou tá dentro. Final de Sula, quem sabe? Final da Libertadores, quem sabe? Por favor, né, Cruzeiro? Final de Sula. Né? Pô, colabora aí, ó, Diniz. Pô, me ajuda, pô. Já a gente vai falar do Diniz aqui um pouquinho. Tá doido? E, bom, vamos entrar nessa aí. Vamos. Porque, cara, Seabra. Eu aqui no Trave, eu fui um seabrista. Eu fui um defensor do Seabra durante esse período. E na demissão do Seabra, eu avaliei que foi talvez não fosse o melhor momento para a saída, mas é o que eu falei, o Diniz é um grande treinador, chegou e tudo, não vou reclamar da chegada do Diniz, enquanto há 2 anos atrás eu tava recebendo Mozart e Felipe Conceição, né? Mas, cara, preocupante. Olha, tipo assim, a gente vê muito Cruzeiro, expectativa versus realidade. Eu tava conversando com amigos cruzeirenses justamente nessa manhã, inclusive. Na noite de ontem. Cara, se você chegasse pro cruzeirense do início de 2024... É o que a gente fala aqui o tempo todo. Mas do início de 2024, olha, chegando em outubro, daqui 10 meses, você vai estar no G8... E semifinalista de uma competição continental, algo que não acontece desde 2009. 15 anos depois, você chega na semifinal de uma competição continental. Você ia assinar o cheque, passa a régua e fecha a conta, irmão. Fala, tô tranquilaço. Mas da maneira que se foi construída a temporada do Cruzeiro, dava pra sonhar e foi se criando esse sonho. Eu acho que tá certo. Tipo assim, a expectativa é pum. Beleza, isso aí pode ser até uma muleta que vai ser utilizada pela diretoria no fim do ano, com certeza. Claro. Se vier uns fracassos que a gente está virtualmente vendo aqui. Mas, tipo assim, foram se construindo, foi deixando o cruzeirense sonhar e os próprios jogadores. O que o Seabra fez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi algo sobrenatural, quase. Sim. Jogando um futebol que encantava. Os 3-0 contra o Botafogo foram icônicos, né, cara? Pô, o Cruzeiro em 2 jogos contra o Botafogo fez 6 gols, cara.
Coisa absurda. Na primeira partida do primeiro turno, na primeira partida do segundo turno. E nós estamos 6 falando gols. de O Botafogo meteu 5 no Penharol. 5 no Penharol, cara. Finalista de Libertadores. Já vou, foda-se. Finalista. Finalista de Libertadores. Não tem nem o que falar. Finalista. Final vai ser Atlético e Botafogo. Não tem como. Cara, eu tenho que falar. 10 anos atrás, se alguém virasse pra você e falasse assim, a final da Libertadores de 2024 vai ser Botafogo e Atlético. Ninguém acreditaria. E que a da Sul-Americana... Não, Você compraria. não tanto pelo Atlético, eu tô falando pelo Botafogo. E eu tô aqui confiando em Botafogo, cara. Olha que situação. Você apostou no Botafogo? Eu apostei. Cara, você acredita nisso? Hum. Primeiro programa do Trava Alta, a gente foi fazer a análise da Libertadores, tabela, não sei o Desse que. ano? Tal. Eu apostei no Botafogo. Eu falei, o Botafogo vai chegar longe. O que é isso? Cara, eu falei assim, cara, que... Eu merecia uma caixa de cerveja aqui dos componentes, tá? Só por causa disso. Tem botafoguista no Rio acreditando que não passou ainda não, tá? Mas é a síndrome do botafoguense, né? Que é a síndrome do atleticano, que acha que não vai ganhar. O River é perigoso. Que não sei. O River é morto, gente. Pelo amor de Deus, o River tá 3x0. Acabou. Deve ganhar lá, de novo. Vai. Eu falei isso, vai ser incapaz de meter 3x0 lá. Se jogar com a cabeça. Mas a gente tá falando do Cruzeiro, né? E daí foi criado isso. Chegou o Pedrinho, que deu injetou ânimo a mais e dinheiro à torta e à direita. Então, assim, não teve motivo pro Cruzeirense não imaginar algo grande esse ano. Então, caso não aconteça o título da Sul-Americana, caso não aconteça, pra mim o pior é a classificação. Se a classificação para Libertadores o ano que vem via Sul-Americana ou via Campeonato Brasileiro não vier, vai ser um fracasso o Cruzeiro. Exatamente. Mas o Cruzeiro em 2023 sofreu, quase caiu, que não sei o quê, beleza. Mas 2024 foi 2024. Vira a página, né, cara? Vira a página. Vira a página, é isso. Então, assim, a demissão do Fernando Seabra era algo premeditado, não foi surpresa para ninguém. Já ficou claro que era desejo da diretoria. A troca do comando. A troca, desde que foi o primeiro momento. Só como é que você demitiu o cara que tava ganhando o tempo todo? Não dá. E foi chegando. Aí, se eu não me engano, foi o quê? Julho, agosto, que teve aquele áudio do Pedrinho. Sim. Aí o caldo azedou. A garapa azedou ali, meu filho. Precisava só do pretexto. A garapa azedou. Tipo assim, só ver aquele áudio do Pedrinho. Se você abra não colocar os caras, paguei caro pra não colocar. Aí perdeu-se o grupo, cara. Você vê, tipo assim, que questionadíssimo ou não. Lucas Silva tava jogando bola, né? Questionar o Lento Silva, né? Tava jogando, fazia esse time funcionar. O ataque era aquele ataque cardíaco, né? Arthur Gomes, saudades, inclusive, né? O famoso ataque matador, mata de raiva. Veron, Arthur Gomes e o Matheus Pereira jogando de falso 9, muitas oportunidades. Fazia gol, cara. E envolvia os adversários no ataque. Aí você contrata Dineno, ganhando 600 pau por mês. Contrata Gabriel Veron, ganhando 4... Não, Verón já tava. O contrato... Caio Jorge, Wallace, ganhando Matheus 600 Henrique. pau por mês. Então, assim, você contrata os caras e o time não funciona. Como é que qualifica o elenco e o time piora, né? E o time piora. Ali eu acho que foi o Diniz... Não acho que o Diniz perdeu o grupo. O Seabra perdeu o grupo, não acho. Acho que os jogadores naturalmente desanimaram. Desmotivou, né? Desmotivaram. E daí veio a troca de treinador. Não acho que o trabalho seja tão diferente assim, que assim como o Seabra, o Diniz, assim como o Diniz, o Seabra também é um estudioso, também é um estrategista dessa nova safra de treinadores. Acho, inclusive, que é um dos mais promissores. Que um dos aí. mais promissores. Mas aí é o novo cara. Eu tenho informação que o Matheus Pereira não entendeu legal a saída do Seabra. Que o Matheus Pereira não gostou da... Não, é informação mesmo. Não ficou legal com a saída do Seabra, não entendeu. Não tá entendendo também o Diniz. É uma forma, acho que até no trato, né? E o Diniz é conhecido por ser um mau gestor de elenco. Saiu traumatizado do Santos, do Atlético Paranaense,
do São Paulo, que quase levou ao título, mas deu uma entregada histórica. Só saiu... Perninha do cara. Saiu bem foi do Fluminense. Do Fluminense. Deixou o time numa merda, mas saiu bem, assim, com o grupo, no caso. Não saiu porque não perdeu o grupo. Aqui dá pra ver claramente, nitidamente, que os jogadores não estão fechados com ele. Não comprou ideia, não. Me parece Não. isso mesmo. Nesse último jogo mesmo, uma apatia dos jogadores que eu falei, cara, isso não é normal. Isso não pode ser simplesmente uma má fase ou uma transição. Cara, não pode ser. A apatia dos jogadores é um negócio que parece assim, demonstra que tem algo mais ali. Demonstra. O que também, isso aí não é uma justificativa. Não tem que ser... a gente não tem que blindar o jogador, não. Não, lógico que não. Tem que cobrar a responsabilidade. Tem que cobrar. Não é porque... Isso aí é ser muito mimado. Pra querer fazer assim, ai, não gostei do meu chefe, não vou trabalhar. Não, pelo amor de Deus. Imagina, eu não gosto do meu chefe, vou fingir que eu trabalho aqui. Tem quem faça isso. Mas assim, eu acho que já foi se cobrado da diretoria, já sobrou pro preparador, já sobrou até pro Robertinho algumas falhas, já sobrou pra preparação física, já sobrou até pra nutrição, sobrou pro Ronaldo, saiu por causa disso, já sobrou pro Pedrinho, tá sendo questionado agora, sobrou pro Matos, sobrou pro Pedro Martins na época que era ele, sobrou pro Paulo André na época que era ele, pro Elias e Altuori, enfim. Sim. Sobraram pra todo mundo, todo o staff, todos os bastidores e pros jogadores, quando é que vai cobrar, cara? É isso. Sabe? Tipo assim, poxa, tá certo, você não tá feliz trabalhando, mas pelo amor de Deus, você tem os maiores salários, você tem a melhor preparação física, uma das melhores preparações físicas. O departamento, pouco se fala do Cruzeiro, mas o departamento de nutrição do Cruzeiro é um espetáculo. O departamento médico do Cruzeiro é um espetáculo. A fisiologia do Cruzeiro é um espetáculo. O CT, a Toca da Raposa, depois da reforma na era Ronaldo e tal, tá um tapete. Só tem tapete pra treinar. Entendeu? Você tem de tudo. Você não vai jogar porque você não gostou do técnico? Pelo amor de Deus, isso aí é sacanagem, cara. Então tem que ser cobrado, assim, sabe? Fui contra a saída do Fernando Seabra, que nem você falou, foi um péssimo momento. Péssimo momento. Não foi o time. Não acho que o Fernando Diniz é todo esse mal que estão pintando. Não acho. Mas o momento não era para a troca. Porque o Diniz, ele falou até na entrevista coletiva de apresentação, que foi perguntado sobre a questão dele precisar de tempo. Ele, não sei, não sou esse cara, não vou precisar de tempo e tal, não sei o que, mas precisa de tempo. Nem ele acreditou no que ele falou. Mas ele precisa mais que todo mundo. Então, se todo trabalho precisa, o dele precisa mais ainda. Mais ainda. E tempo é algo que o Cruzeiro e ninguém na reta final, nenhum time tem. Então, assim, foi um timing péssimo. Péssimo. Muito se fala sobre ter sido contratado, ter feito a demissão do Diniz, do Seabra, nossa, todo mundo é Fernando, né? Vou confundir. O fernandismo. O fernandismo. Ter sido demitido o Seabra antes da última data FIFA, sem ser essa a penúltima data FIFA, no caso. Sim. A penúltima, pra ter tempo. Mas você vai demitir o cara depois de ter metido 2-0 no Libertad? Não dá. Aí ia ficar claro. Não dá. Aí ia ficar claro. Inclusive, eu acho, aí é achismo, eu acho que deve ter tido alguma ou o Fernando Seabra jogou a Austrália fora, ou a diretoria pediu para que ele fizesse aquela escalação contra o Cuiabá. Que aquela escalação foi sacanagem. Aquilo que sacramentou, apesar do resultado não ter sido ruim. Sim. Não ter sido ruim, porque jogar nessa fase do campeonato ainda, jogar com desesperados é a pior coisa que se tem. Né? O Cuiabá não tava tão mal quanto tá hoje em dia ainda por cima. Então, tipo assim... Eu acho que não foi um resultado ruim, mas ali ou se teve um pedido da diretoria para ele fazer aquele negócio, para dar uma justificativa para ser demitido, ou ele mesmo entregou achou a bandeira branca. Ou ele entregou a paçoca ali. A única coisa que se justifica para mim. Mas o Fernando Diniz, eu gostei de eu brinquei no terceiro jogo, o jogo que a gente fez. Sim, Fluminense contra o Fluminense, o jogo que a gente fez. Eu fiquei lá 5 minutos revoltadíssimo com o Fernando Diniz. E eu ainda acho que é uma analogia válida, cara. Porque, tipo assim, você tá numa avenida, aí você vê lá aquele casebrezinho, numa avenida bem localizada. Sim. Uma avenida que te leva a vários lugares, te dá várias proporções, várias oportunidades. Vamos supor, você tem um casebrezinho aqui no Lourdes, por exemplo.
Que é uma região, quem não Nobre, sabe, é a região nobre, a zona sul de Belo Horizonte. Aí você tem, mas ali tem quem mora, tem quem gosta de morar lá, às vezes tem que consertar um negocinho aqui, uma gambiarra aqui, mas a galera vive ali, vive bem, mas aos trancos e barrancos vai conseguindo levar a vida e conseguindo ir para os seus locais. Aí chega uma empreiteira, que no caso a empreiteira é o Pedrinho, que tem aquele tesão pelo novo. Sim. E quer construir algo moderno, algo à cara dessa empreiteira. Aí faz o que com o casebre? Ao invés de reformá-lo, dar estrutura a esse casebre, que no caso era o Fernando Seabra, joga no chão tudo que veio a demissão e se constrói algo novo. Mas para destruir é muito fácil. Demora-se tempo, inclusive, para se destruir. Para construir demora-se mais ainda. Que é, no caso, a contratação do Fernando Diniz. Então, assim, eu acho que veio num momento totalmente inoportuno, e o Cruzeiro pode ser que pague caro. Agora, o Fernando Diniz pode ser o cara que vai fazer a história de ser o primeiro treinador a ser campeão da Libertadores num ano e na Sul-Americana no outro, né? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o momento inoportuno resume bem, assim, essa situação do Diniz no Cruzeiro. E... é isso, os torcedores cruzeirenses, não sei quando que a gente vai postar, Tico, talvez a gente já esteja conversando aqui com o Cruzeiro ou classificado ou eliminado. Né? Mas a perspectiva assim, deixa o torcedor com aquela pulga atrás da orelha, né? Um pouco receoso, assim. Tomara que esteja classificado, viu, Cruzeiro? Tomara, porque seria, assim, mágico chegar numa final de competição sul-americana, né? Competição continental depois de tanto tempo e nesse momento de reconstrução, né? Cara, e assim... O torcedor merece. O torcedor merece comer o pão que o diabo amassou. Só o torcedor sabe o que sofreu, ainda mais vendo o principal rival, que é o Galo, ter feito o que fez. Está fazendo o que está fazendo. Sim. 2021, creio eu, para quem é cruzeirense está acompanhando, deve ter sido o pior ano da vida, futebolisticamente falando. É isso, o rival no melhor momento da história pandemia, e o Cruzeiro você no trancado, pior. Pandemia, você pensando em ver se você sobrevive ou não, você com medo o tempo todo, e o Cruzeiro ali lutando para não cair para a Série C. Então, assim, é isso, mas algo para mim que me deixa bastante receoso é com a própria torcida, cara. Porque, poxa, tá certo que o momento não deixa o cruzeirense ter muito otimismo. Mas, e o jogo foi no Mineirão. Mas você sair de 1-1, nada tá perdido. Tem muita gente que já entregou a toalha, cara. Eu não tô entendendo isso. Muita gente já entregou a toalha. Esse pessimismo também me causa estranheza. Porque, 1-1, pelo amor de o Cruzeiro Deus, chegar lá e fazer 1-0... não tem gol fora mais, gente. Exatamente. E outra, para levar pros pênaltis também, classificou do Boca nos pênaltis. Exatamente. Não pode ser do Lanús? Exatamente. Como bem pode perder lá. Claro. Natural, faz parte do jogo, ganhar, perder, empatar. Mas assim, poxa, esse pessimismo pra mim não é muito diferente, né? O River tomar 3-0 ou o Penharol que tomou 5. Nós estamos falando de um empate, pô. Sim. Né? Chegar exatamente lá, classificação é plenamente possível. Assim. Tomara que se classifique. Acho que a gente vai, né? Isso vai ao ar depois do jogo, mas tomara que tenha se classificado. E eu queria te fazer uma pergunta também. Seguinte, a gente aqui no Trava Alta, a gente tá criando uma relação de proximidade com a seleção brasileira. A gente tá tentando retomar esse sentimento do torcedor com a nossa seleção. E ultimamente a seleção tá uma lástima também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre isso, assim, a sua relação, né, como um apaixonado por futebol aí com a seleção brasileira, porque a gente vem notando uma queda, né, Tico? A gente comenta muito aqui, né? Uma queda desse sentimento pela seleção brasileira. E a gente aqui tá fazendo isso de tentar retomar, transmitir jogos, comentar e tal. E a gente, o Tico, a gente que é um pouco mais velho, a gente acompanhou seleções, assim, que a gente ia assistir o jogo sabendo que ia ganhar. A questão era de quanto. E hoje a gente não consegue ganhar da Venezuela, cara. O Guilherme, 23 anos, essa geração que não pegou isso, né? Nada, só vi fracasso. A gente pintava a rua, cara. Copa do Mundo era exatamente. Assistia jogo na rua, pintava a cara, ia assistir jogo e juntava a rua inteira, aquela festa.
E a gente tá vendo esse momento da seleção, cara. Como que se avalia esse momento da seleção, Dorival, né? A própria relação da torcida. Você me perguntou primeiramente como que é a minha relação com a seleção brasileira. Sim. Eu sou um fanático pela seleção. Assim, Pô, que não bom fanático, isso, né? Mas, não fanático, né? Fanatismo pra mim é tudo. mas um grande torcedor. Um grande torcedor. Eu não sou desses assim que pra mim, eu vou torcer pra Argentina que eu não gosto do Brasil, essa CBF corrupta. Corrupta, pronto, acabou. Ninguém discorda. Mas eu sou torcedor. Isso muito. Meu pai me criou dessa maneira. Meu pai é um apaixonado pela seleção brasileira mesmo. Lógico, pela fase, como Sim. todo torcedor, a torcida reage ao time, ao momento do time, no caso, o momento da seleção. Aí se tem um pouco perde um pouco dessa afição pela seleção. Mas eu faço questão de ver todo o jogo. Quando não dá, pronto, mas faço questão de ver todo o jogo. Fico puto quando joga mal, fico feliz quando joga bem. Então, assim, eu tenho essa relação de que eu gosto da seleção brasileira, ponto. Nossa, lembro 2006, eu tinha 4 anos, não vou me lembrar. Não vou me lembrar muito. Mas 2010, que quando foi a primeira Copa que eu acompanhei, eu chorei pra caramba no gol do Sneijder. 14 aqui no Brasil, você já... 2014, eu chorei pra caramba quando tomou 7. Aqui, né, cara? 2018 e 2022 eu não chorei pelas eliminações, eu fiquei mais triste mesmo. Mas assim, 2010, 2014 eu chorei. Eu lembro que tem uma passagem do meu pai em 2014, eu brigando com meu pai. Você que é jornalista, me explica. Como é que pode tomar de 7, meu pai? Não tem explicar o quê, né? Fiquei puto, briguei com meu pai por causa disso, me explica e tal. Então tem disso. Agora, sobre o momento, eu acho que o time, que a seleção, que o comando técnico reflete a desorganização que se é com o Edinaldo Pereira, cara. Edinaldo Rodrigues. É um negócio... Edinaldo Pereira, Edinaldo Rodrigues. Cara, é algo assim totalmente desanimador, assim. E você fala, a gente fica falando que o Edinaldo ele acabou com a seleção, não foi ele, foi um processo construído. Já vem de muito tempo. Já vem de muito tempo, ele que deu uma martelada final, né? Desde aquela confusão com o Ricardo Teixeira. Né? Demais, assim. Mas assim, O Edinaldo é ruim demais. ele é ruim demais, cara. Você vê as competições, o tanto que a CBF se complica com os clubes, Sim. se complica com as federações, sabe? É muito em função disso. Não tô falando que se tivesse bem com os clubes, a seleção estaria bem, não. Não, mas é algo que comprova pra gente o tanto que o trabalho do Edinaldo é horroroso. Muito horroroso. E a gente fica falando do Edinaldo porque ele é o cara que tá lá aparecendo, mas quem tá com ele é horroroso, são horrorosos. Péssimos profissionais, péssimos. Sabe? São grandíssimos responsáveis por esse descrédito que a seleção tá tendo no nível mundial, cara. Sim. Imagina você um inglês que sempre respeitou a seleção brasileira, tendo a notícia no seu rádio, na sua televisão, que o Brasil empatou com a Venezuela. E teve pra perder. Isso. Sim. Entendeu? Basta ver nas cerimônias oficiais aí da FIFA, das confederações, fora do Brasil, ninguém sabe quem é o Edinaldo. Ele chega, se alguém não chega pro estado anônimo e fala que ele é o presidente da CBF, ninguém sabe quem é ele. Outra coisa também que conta, né? O cara não consegue se comunicar, ele não fala inglês, sabe? Tem toda uma questão de comunicação que, por pior que foram os outros presidentes da CBF, esses caras tinham network. Sim. Ninguém pode falar que esses caras não tinham eram influentes. Eram influentes. Não é influente também. Você discute a influência de um João Avelange, de um Ricardo Teixeira, né? Tem o Edinaldo. E hoje tem o Edinaldo. A influência desses caras. Não que o Ricardo Teixeira grandes coisas também. Seja um exemplo, não tô falando isso aqui não, viu, gente? Não. Mas é diferente. Então, assim, tem toda essa desorganização e, logicamente, a desorganização vai talvez pro carro-chefe da CBF, que é a seleção brasileira, né? O time que leva o símbolo da instituição pro mundo inteiro. Então, e assim, disso. E é um símbolo nacional muito forte, né, cara? É triste ver esse momento. Muito forte, é muito forte mesmo, assim. Muito forte, assim. Sério, o momento diz muito sobre o momento do país, assim. Tem muita gente que gosta de comentar, né? Se o país tá na merda, mas o Brasil é campeão, tá todo mundo tranquilo. Sim, verdade. Da Copa do Mundo, tá todo mundo tranquilo. O que aconteceu com a Argentina. Exatamente, verdade. O que aconteceu com a Argentina. A Argentina tá lá na merda. Na merda.
Mas foi campeão do mundo. E eles estão felizes até hoje por causa disso. Felizão. Felizaço. O Messi, que era o inimigo mortal da própria Argentina, virou o ídolo, virou Deus, sendo comparado com o Maradona e tudo mais. E se discute a maior discussão na Argentina, esse Messi tem condição de ir para a próxima Copa. Se ele quiser, vai. Não, vai, lógico que vai. Se ele quiser, ele vai. Ele falou em mais de uma oportunidade que não quer ir, né? E eu, se fosse ele, eu não iria. Fechar por cima. Ele... Semana passada agora ele deu uma declaração de que tá mudando um pouco a ideia, assim. Ele já falou assim, talvez eu consiga. Eu acho que ele vai pintar na próxima Copa, vamos ver. E a relação dos jogadores da Argentina com o Messi é muito forte, né, cara? A idolatria vem de dentro. É uma idolatria muito forte. A idolatria vem de dentro. Você vê vários edits, assim, de Reels e TikTok dos caras, tipo assim, pode estar atrasado o que for. Eles não entram em campo se o Messi não for o que tá puxando a fila. Entendeu? Então isso aí é impressionante. Merecido. Agora, falando sobre o momento da seleção, eu acho... Agora falando futebolisticamente, né? A gente só falou dos bastidores. Mas eu acho que o Dorival foi a escolha certa, diferentemente do que muita gente pode falar. Eu acho que foi a escolha certa em nível nacional. Sim. Era hora de ter um estrangeiro? Pra mim, com certeza. Eu também tenho essa opinião. Pra mim, com certeza. A gente tá muito atrasado, muito atrasado. Teve aquele negócio que foi feito com o Carlo Ancelotti, que eu acho que nem o próprio Ancelotti estava sendo avisado que ele seria o técnico da seleção brasileira. A impressão que passa. A impressão que passa. O caminho que se foi construído dessa gestão depois do Tite, pra mim, é o seguinte. O Tite quis sair. A torcida brasileira, já não tinha a torcida, a imprensa. A gente que é da imprensa, a gente trabalhou muito com isso. Eu não me coloco nesse bolo, mas eu, como eu sou um bom corporativista, eu vou me incluir. A torcida queimou o Tite, cara. O que o Tite fazia nessas eliminatórias era brincadeira, parecia brincadeira de criança. Você não ouvia falar de Colômbia, você não ouvia falar de Argentina sequer. Sim. Você não ouvia falar de Uruguai. Passeava. Chegava aqui, eu fui no Brasil e Paraguai, não foi? Foi 3-0, sei lá, com show, baile. E a seleção lutando pra ganhar do Paraguai hoje em dia. Nossa senhora, perdeu. Então, assim, o que o Tite fazia, teve uns fracassos, umas teimosias dentro da própria Copa do Mundo, convocação de jogadores um tanto quanto questionados. Em 2022 convocou o Daniel Alves só pra bater pandeiro e tudo mais. A questão, eu acho que em 2022 passa muito pelo próprio Tite, do Fred ter ido lá pra frente, depois do gol do Neymar contra a Croácia. Sim. 2002 não teve culpa, não. 2022, ele inclusive saiu assim. Pé da vida, não deu entrevista nenhuma. O que eu achei muito paia também. Todos os jogadores ficaram lá, aplaudindo, chorando, e ele foi embora. Ali ele jogou a toalha ali. Ali realmente foi o episódio que ele falou assim, cara, não quero mais. Ali foi a decepção. Contra a Bélgica, o Fernandinho, mais uma vez, entregou. Né? Contra a Alemanha, ele no 7-1 ele cagou na retranca, e contra a Bélgica em 2018 cagou também. O gol contra ali, pelo amor de Deus. Agora mas o momento é esse. Aí por que eu acho que o Dorival nacionalmente é o melhor? Porque era o cara do momento. Sim. Era o cara do momento, poxa. Título com São Paulo. Título com o Flamengo. Era o cara do momento. Você tem que viver que, assim como o jogador, o treinador vive momento. Claro. O Cuca impossibilitado e o Renato malquisto, sobrava pra ele, né? Sobrou pra ele. Outro brasileiro, não tinha outro. O Fernando Diniz foi uma tentativa, pra mim, válida. Sim. Se não fosse essa situação, esse pano de fundo de ele ser um treinador tampão da seleção brasileira, se ele fosse contratado para ser o treinador da seleção brasileira, talvez a gente estaria bem. Sim. Talvez. Sim. Quem entrou naquela, né? Enquanto o Ancelotti não vem. Isso. Ele foi o treinador tampão. Tá ali, e aí? Aí foi o Dorival. O cara do momento e tudo mais. Então acho que a escolha foi certa, mas para mim poderia ter sido num universo em que sabia-se que a gente não ia contratar um treinador estrangeiro. Teve uns figurão também, né, cara? Os caras que vão ser corporativistas. Eu falei de corporativismo de jornalismo. Tem os caras que são corporativistas para a própria seleção. Cafu, multicampeão com a seleção brasileira.
se não me engano, um jogador com mais jogos pela Sim. seleção brasileira, 3 finais consecutivos e tudo mais. Ele fala, não, o Brasil foi campeão a vida inteira com Com o técnico brasileiro. É uma visão muito tacanha, né, da situação. Eu acho que era um momento realmente de um técnico estrangeiro e... Cara, eu lamento muito. Você estava falando da Copa do Mundo. A primeira Copa que eu assisti, eu criancinha, foi a de 90. Lembro de algumas coisas. Agora, a primeira que eu acompanhei mesmo, assim, que foi a de 94. E a partir de então, acabou. Porque 94, 98 teve aquele episódio do Ronaldo e tudo, mas depois veio 2002, 2006 com o quadrado mágico. Pô, eu acostumei com essa seleção, cara. E ver a situação hoje é tenso, é triste demais da conta. Eu fico triste por não ter vivido, né? Eu fico triste, pô, na minha vez de ser torcedor da seleção brasileira, o meu ponta direita é o Rodrigo. Foda. Pô, é um jogadoraço, mas pelo amor de Deus, não tem a mesma magia. Não tem. Rafinha, não tem, tá jogando pra caramba. mas não é. Não tem a mesma magia. Entendeu? Verdade. Vinícius Júnior, que ainda não existiu pela seleção brasileira. Decepção mesmo. Na minha época de ser torcedor da seleção brasileira, eu tenho que rezar, pelo amor de Deus, pro Pedro voltar a ser o atacante, cara. Então, assim, é sacanagem, pô. É a mesma coisa. É a mesma coisa que a galera gosta de brincar. Na minha vez de Ana Maria Braga, ela que deixa queimar o bolo, né? É foda. É foda, bicho. Não dá, ué. Ô, Guilherme, agora a gente tá chegando, né, nos finalmente aqui do nosso papo. E igual eu falei, eu não sei aqui, eu acho que a gente já vai ter passado os jogos, né, Tico, do meio de semana. Mas eu queria, assim, no seu prognóstico, agora de final de temporada, o que você imagina, seu palpite? Você fala em títulos? Botafogo, campeão da Libertadores, do Brasileirão. O Atlético, eu acho que vai ser o campeão da Libertadores. Da Copa do Brasil, eu acho que vai dar Flamengo. E da Sul-Americana, eu acho que vai ser o Racing. Mesmo com o Cruzeiro podendo chegar à final e tal, acho que vai ser o Racing. Racing é time argentino, joga bem, é time raçudo. Acho que vai ser o Racing. O Atlético tá numa fase maravilhosa. A gente não falou muito de Atlético aqui, né? Não sei se vamos ter oportunidade. Por que será, né, Felipe? Por que será, né? Por que, né, Felipe? Por que será? Não falou muito do Galão aqui. Clubista, o pessoal fala que eu sou o mais clubista do Não duvido, do programa, mas enfim. Mas, cara, falando de Atlético, é um momento. O Igor e o Rauan, que são os componentes atleticanos aqui do Trava. Um abraço a eles. Tão voando, né? Tão igual Não é pinto no lixo. Não é pra menos, Não é né, pra cara? menos. Eu dei minha opinião terça-feira que o Atlético é o Lineuzinho Silva do futebol brasileiro. Protocolar, sabe o que tem que fazer. Na hora que precisa, faz. Precisa, faz e entrega. É a repartição pública. E mesmo com 3-0 em cima do River Plate, eu continuo mantendo a minha postura. É o Lineu, porque foi protocolar no jogo também. 4 ou 5 oportunidades, fez 3 gols, matou o jogo. Acabou. Mas é um momento mágico, né? É um momento mágico que eu acho que o Atlético tem que deixar de ser 4 R's e ser 4 R's e um M, né? Porque, pelo amor de Deus, o que o Milito tá salvando a pele dessa diretoria do Atlético não falo essa mais temporada. do Milito aqui. O que o Milito tá salvando a pele da diretoria do Atlético, dos 4 R's, Sim. Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rubens Menin, o filho do Rubens Menin e tudo mais, tá salvando a pele, porque que administração mal feita do Atlético esse ano. Foi Foi colecionando maus momentos. Começou mal, permanecendo com o Filipão. E daí, aí que vem o mérito também, Sim. lógico, de ter contratado o Gabriel Milito. Aí o Gabriel Milito questionadíssimo. Aí que vem o mérito também da diretoria Se manter, né? de mantê-lo. Esse que é o mérito. O grande mérito da diretoria do Atlético esse ano, e passa muito também pela presença do Vitor, né? O Vitor Bage. Vitor Bage. Né? Não sei. Vitor Bage. São Vitor, o diretor do Atlético, coordenador de esportes, né? Diretor de futebol, né? No lugar do Rodrigo Caetano. Ele que segurou as pontas lá, bicho. E é legal, né? Ter um cara. Uma figura assim. Figura assim, né? Histórica, icônica da história do clube. Então, assim, eu acho que. A gente falou aqui, lógico, o momento do Atlético é mágico e tal, mas eu acho que tem que ser reforçado as cagadas que a diretoria fez. Cagadas. E aí A todo momento. Perdão, Felipe, mas. Não, claro. A todo momento que se tinha um mau momento do Atlético, e que esses maus momentos foram
se acumulando ao longo da temporada. A gente não dá pra falar isso aqui porque o Atlético é o virtual finalista da Libertadores. Sim. A virtual não, é o finalista. É o finalista da Libertadores, é o finalista da Copa do Brasil. Então o momento, às vezes a torcida do Atlético que tá escutando isso aqui, seus próprios colegas vão ficar pé da vida comigo. Não é o momento de falar mal da diretoria. Mas assim, o Atlético foi colecionando derrotas acachapantes ao longo do ano. Tomou 4 do Palmeiras, 4 do Vitória, 4 do Bahia, de não sei mais quem, que não sei o que e tal. Aí a todo momento que se tinha uma má situação, um mal-estar no Atlético, aí o que você tinha no dia seguinte? Calil que não sei o que, Calil que não sei o que. Então assim, o Calil, ou as denúncias contra o que o Calil fez, sejam elas fundadas ou infundadas, foram passando pano pro que a diretoria estava fazendo. Sim. A diretoria, para mim, contratou muito mal, ou não contratou, né? Só contratou o Gustavo Scarpa. Lianco. Gustavo Scarpa. E aí tem-se o Lianco. O Daverson foram os 4 milhões de reais mais não gasto, né? Porque ainda não pagou. Não pagou ainda. Mas foi um baita investimento. E, Bernard não aconteceu. Scarpa, todo mundo sabia que ia acontecer. Até eu, que sou jirico de direção de futebol, saberia. Mas faltou-se elenco. Tanto que em dado momento da temporada, o torcedor do Atlético estava desacreditado. Por quê? Porque o elenco não foi reforçado. Eles não sabiam que ia ter Copa América. É a pausa da Copa América. Não sabia que ia ter Copa América? Não sabia que você tem um Zarate bichado? Que você tem um Mariano que não aguenta correr 2 voltas na Lagoa da Bambulha? Você não entendeu? Então, tipo assim, você não sabia que você tem jogador que pode machucar, que nem foi o caso do Hulk. Então foi um mau planejamento. E aí a todo momento, que nem em 2023, se eu não me engano, era mau momento do Atlético eliminado. Inauguração do nascimento do campo. Era eliminado de não sei o quê, jogo de estreia da Arena MRV, que não sei o que. A Arena MRV em 2023 passou pano, escondeu, jogou pra debaixo do tapete, mas gestões... Cortina de fumaça, perfeito, obrigado. Cortina de fumaça. Em 2024 tá sendo Calil. E agora, logicamente, o bom trabalho do Gabriel Milito, né, que pra mim, eu sempre fui defensor do Gabriel Milito. Pra mim, ele é um baita treinador, está sendo um baita treinador pro Atlético, tem umas ideias meio pardal de vez em quando, meio doido, mas tá dando certo, tá sendo resultadista. O resultado tá aí, né? Finalista das 2 principais Copas aí da temporada. E aí eu tava comentando essa semana com uma amiga atleticano sobre o Hulk, cara. Como que esse cara chegou e mudou, assim, né, a situação. E pra mim... Não, o Galo tá fudido quando o Hulk aposentar. Pra mim é o maior jogador da história do Atlético. Em termos de conquistas? Em termos de conquista, tem tudo pra si. Tem tudo não, pra mas si. se copar disse agora. muito, né? Eu não vivi. Meu pai sempre me fala muito do Reinaldo Lima, que eu acho que foi um cara que mudou, assim, eu não sei figura nem icônica. Eu não digo que o Hulk é o melhor jogador, né? Às vezes o Reinaldo foi melhor, outros jogadores foram melhores, mas em termos de conquista, eu acho que ele é o maior jogador da história do Atlético. É o maior. É impressionante o que esse cara transformou o Atlético desde a chegada dele, cara. Sim. E joga todo mundo pra cima, né, cara? É um negócio, assim, absurdo, cara. Joga muita bola, decisivo. Contra o Vasco agora... Jogou bosta nenhuma. Numa bola o cara decide o jogo. E é isso, né, cara? É o jogador decisivo. É isso. Ele não tá numa temporada tão boa, mesmo assim. Numa temporada não boa, é o artilheiro do time e tudo mais. Líder em participações de gols, né? Acho que essa temporada, inclusive, é o recorde dele em assistências, né? É a temporada que ele tem mais assistências. Então, assim, impressionante, né? O que o Hulk transformou o Atlético. O pessoal brinca, né, muito do Ronaldinho. Os cruzeirenses, né, tem essa piadinha cretina, né, o Ronaldinho fundou o Atlético em 2013, mas, cara, Ronaldinho, Reinaldo e tudo, eu acho que o Hulk, em termos de conquistas, de importância, né, pra mudar esse cenário, assim, eu acho que é o maior jogador do Atlético. Disparado, assim, é muito... Talvez, eu não sei o maior ídolo, né, porque ídolo não tem como eu falar, não tem como eu falar. Meu ídolo pode ser um, seu ídolo pode ser outro. Exato. No futebol, tudo mais é muito pessoal. Mas pra mim... entra se não já ser o maior jogador da história do Atlético. Independentemente se conquistar esse ano ou não. Eu acho que já é. Independentemente. Ele mudou realmente o patamar do Atlético. Mudou. Foi um grande acerto dessa diretoria aí, né? É isso. Mas eu tava falando isso da diretoria, então assim, tomara que ela reveja alguns conceitos.
muito foi errado a respeito da Arena MRV também, na minha opinião, opinião polêmica, que isso aí pode até gerar corte. Para mim, a Arena MRV foi inaugurada de forma antecipadíssima, justamente nisso, naquilo que a gente falava, para uma cortina de fumaça no 2023 tenebroso do Atlético. Sim. Tenebroso na reta final ali, com o Filipão, quase tal. Mas... beliscou um título, mas já era muito difícil. Aquém do que se esperava. Muito além do que se esperava e aquém do que se esperava também, eliminado de forma traumática pro Palmeiras pela terceira vez consecutiva. Na Copa do Brasil nem me lembro quem que eliminou o Atlético, mas enfim. Então, assim, a Arena MRV pra mim foi inaugurada de forma antecipada, foi a cortina de fumaça para a temporada 2023 terrível, porque não sei se você já teve oportunidade de ir lá cobrir algum jogo. Ainda não. Pra imprensa, pra mim é péssimo. Pra mim é péssimo, cara. O que eu experienciei no jogo contra o River Plate foi algo assim, tenebroso, que não dá pra um estádio recém-inaugurado, moderno, mais moderno da América, proporcionar. Entendeu? Lógico que tem toda a questão da Conmebol, que a Conmebol reservou pra si 8 das, sei lá, mais de 20 cabines, isso aí já atrapalha e tal. Mas assim, luz caindo pra gente que é da imprensa, internet não funcionando direito, não tem água, não tem um bebedouro no andar Que é isso? Não tem um bebedouro no andar da imprensa, cara. Aí não tem um bebedouro. Colocam lá as garrafas d'água. Sim, são bastantes. Bastante garrafas d'água. Mas assim, não é o suficiente pra você ter lá 100 veículos de comunicação, que nem foi no jogo contra o River Plate. Sim. Tem bastante e tal, isso aí, beleza. Não tem um bebedouro lá, bicho. Você tem que subir pra depois descer no elevador, loucura. Então, assim, o acesso da imprensa é muito ruim. É muito ruim. Tipo, você passa num túnel cheio de cabo, sujo, cheio de cabo pra lá, pra cá, que não sei o que, sabe? Então, o que eles fizeram lá pra ser um negócio macabro pro adversário, poderia fazer pra imprensa também, pintar um negocinho, deixar mais personalizado com o Atlético. Muito mal, pra mim foi inaugurado de forma antecipada. Eu lembro, eu estava no jogo da inauguração, Atlético e Santos. O Atlético venceu por 2-0, se eu não me engano. Foi 2-0. Cara, tinha brita de um lado, caixa de areia do outro, tá ligado? Tijolo, literalmente tijolo assim, no acesso da imprensa. Precipitou, então, assim, né? Precipitado, mas tá dando certo. É um dos cases de grande sucesso financeiro e vai ser o case de maior sucesso financeiro da história do Atlético. Vamos ver o quanto dessa grana vai ficar pro próprio Clube Atlético Mineiro, o quanto vai ficar pros menin, né? Porque a gente nunca vai ver isso, você sabe por quê, né? Mas o Atlético deve muito deve dinheiro, que eu tô falando, aos menin. A gente nunca sabe quanto. Nunca sabe quanto. E nem vai saber também, porque não é interesse divulgar isso, né? Não é transparente, né? Isso. Nunca foi e nem vai ser. A diretoria do Atlético é 0% transparente. 0%. 0%. Isso. Fica mais concentrado em querer perseguir o Calil, que é um inimigo político do grupo que tá grupo, lá, né? Um inimigo político. E se tornou talvez um inimigo futebolístico também. Gui, assim como o Hulk mudou o patamar do Atlético, acredito que sua presença aqui mudará o patamar do Trava Alta. Né? Queria muito te agradecer aí pela presença. Valeu demais. Obrigadão. Eu que agradeço, cara. Valeu pelo papo. Volte sempre, tá? Seja bem-vindo sempre que quiser aqui nos nossos estúdios, né, Tico? Exatamente. No estúdio aqui do Trava Alta. Fica à vontade, a casa é sua sempre. E você que nos assiste, né, fica atento aí. Teremos outras entrevistas, outros bate-papos aqui. Isso é mais um produto aí do Trava Alta que a gente está começando agora. Estreamos assim de maneira magnífica aqui com o Gui. Obrigado. Valeu, Gui, pela presença. E você aí que nos acompanha, se inscreva no canal, siga o nosso perfil aí no Instagram. Gui, quer passar suas redes sociais também? Passo sim, eu tenho 2 redes sociais, @quemomento.jor, onde eu divulgo mais as minhas narrações, meus comentários, meus pitacos, meus textos também que eu escrevo, que eu tenho um Medium, né, um site no Medium, uma plataforma lá de divulgação de textos, divulgo minhas narrações. Tem também um canal no YouTube, @quemomentoesportes, e meu Instagram pessoal é @GuiVreis, como gostam de dizer. Também tô no Twitter com o mesmo arroba @GuiVreis. Isso aí. Sigam lá então, gente, o Guilherme, sigam lá o Gui, sigam os nossos canais aí do Trava Alta. E é isso, obrigado aí por ter acompanhado até aqui esse bate-papo,
né? E a gente espera a sua audiência aí nos próximos programas também, né? Continua assistindo as lives de quase toda terça, né? Que somos vagabundos que somos, né? Quase toda terça. E é isso. Obrigado, gente, por mais uma vez acompanhar o Trava. E valeu. Até a próxima. A gente se vê. Obrigado.